Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, cara. Estamos ao vivo. Caraca. Eita. Vou pegar aqui meus... minhas moedas aqui. Colocar pra cá. Estamos ao vivo. Hoje a gente está recebendo 2 convidados aqui. Nós temos um amigo em comum. Que hoje é policial lá no Maranhão. No Maranhão, logo. Ele escolheu um lugar. Não tinha um lugar mais perto, não. Eu quis ir pra bem longe. Olha, Sobral direto pro Maranhão. 12º programa. Pra quem achou que não ia ter nada, estamos aí, né, Juan? A gente tá na ativa, não tá? Tem quem tire, tem quem mexa? Acho que não, né? Só se desligar a internet lá fora, lá de novo, aí, que eu acredito que vai... Mas a gente grava e bota depois. A gente grava, faz aí e bota depois. Não tem essa besteira, não. Eufrásio. Olha, a gente vai começando fazendo aquele jabá gostoso lá, que a gente tem que falar dos nossos apoiadores, que são o pessoal que fez que isso aqui tudo desse certo, né? Só tá dando certo também graças a Dani, o Juan, eu e os apoiadores, né? E todo mundo que abraçou a causa. Todas as páginas e os portais de notícia que sempre compartilham as coisas com a gente, entendeu? Eu acho que eu nunca cheguei a pedir, né? Eu sempre fui compartilhando e eles foram sempre nos apoiando. Agradeço a cada um de vocês. Agradecer a galera do AP Frios, que sempre tá com a gente aí. Eu quero trazer o Genival aqui, mas ele é meio tímido, né? Não quer vir, não. Estamos aqui hoje nos estúdios da Bravos Coworking, também um dos nossos apoiadores. E para você que quer alugar uma sala comercial, a gente vai falar hoje muito desse ramo imobiliário. Mas para você que quer alugar uma sala comercial, para um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, certo? Nós aqui da Bravos Coworking temos salas disponíveis para vocês, já fornecemos com energia, água, tudo incluso, serviços, né, essenciais dentro do prédio e também todo o móvel, a parte de escritório, a mobília de escritório, certo? É só entrar em contato com a gente, tá bom? Quero falar da Sonho de Prata, não posso, né? Eles me cederam aqui para poder ficar aqui, o pessoal da Sonho de Prata, não posso deixar de falar deles, né? Para você que quer adquirir joia em prata 925, funcionamos aqui na mesmo prédio da Bravos Coworking, em frente ao Georgina, Rua da Independência, que mudou o nome. Edilson Coelho. Edilson Coelho? É. Tem nem perigo eu decorar. O outro já tá Edilson Coelho. Sei pra que mudaram. Suelen. Tá aqui, ó. Nossos convidados estavam perguntando de onde eram nossos salgados. Muito bom. Salgados aqui é da Suelen, tá? Você que quer seu aniversário, festa, qualquer coisa, qualquer besteirinha que vocês querem, assim, negócio de salgado, falem com a Suelen. A Suelen sempre salva a gente aqui, a Maria. Se calar durante o podcast um pouquinho, a culpa é da Suelen. Não, e outra coisa, Suelen, ó, eu vou logo te adiantando aqui que você vai ser convidado aqui por mesa delas. É você, a Maiara, a Dani e tem outra pessoa também que eu não posso falar agora. Porque eles querem viajar e só pode falar depois. E aí é uma roda só de mulher conversando. É doido, mas tem que começar. Mas é corujão? Eu ia soltar outra piada, mas tu foi na frente. Ó, agradecer o pessoal da Brilhante Automação, tá? De Granja, você que é de Granja Camusim, tá precisando de um sistema comercial, fiscal. Os meninos lá, eles trabalham com módulo fiscal, certificado e trabalham com sistema também, né? Tanto o sistema gerencial como o sistema fiscal. Então, para você que quer adquirir, tanto precisando de Granja e Camusim, eles atendem você, tá bom? Só entrar em contato lá e falar com o Anderson. Falar aqui do Pimentão Hortifruti. Pimentão Hortifruti tem em Granja e tem em Camusim. Como eu sempre costumo dizer, o de Camusim é privilegiado porque eles têm aqui uma série de produtos, de laticínios, né, importados que você gosta de fazer sushi em casa. Você sabia que lá no Pimentão aqui tem produtos para fazer sushi? Então, para você que quer adquirir seu hortifruti, fazer o hortifruti da semana, já sabe onde ir. Pimentão Hortifruti, tá? Eu acho que é o único lugar, inclusive, que tem presunto de Parma. Não. Mas só que o dele não, tem em outros locais, só que não é igual ao dele. O dele é realmente importado. É o importado mesmo.
Entendeu? Falar aqui da Anatonana Hambúrgueres e Massas e a Anatonana de Granja. Terça-feira a gente vai estar aqui com o Nonato da Anatonana. Vai estar contando um pouquinho da história deles aqui. Ele disse que quer beber umas aí, então a gente vai tomar umas aí, conversando aí. Certo? Motopeça São Francisco de Granja, especialização em injeção eletrônica. Então, para você que tem sua moto, quer fazer manutenção, leve lá no Jânio, que ele atende você lá perfeitamente. E os meninos têm um alto padrão lá de atendimento. Então, você que tem sua moto, quer trocar uma lanterna, quer comprar um capacete, quer fazer um acessório, quer fazer isso, quer fazer aquilo, pode levar lá que ele agiliza para você, tá certo? Quero falar aqui também da PCNet Sistemas. PCNet Sistemas também trabalha com sistemas de automação, trabalha com certificador, ponto eletrônico, muito importante. Muita gente aqui que assiste que tem vários funcionários, tem uma empresa que tem mais de 10 funcionários, tente entrar em contato com o seu contador, veja se já é exigido o ponto eletrônico, certo? A gente vai fazer uma roda de conversa aqui, que vai ser vou até adiantar um pouquinho para vocês aqui. Vai ser o John, do Valmir Andrade, Kermerson, gerente comercial da PCNet Automação, e o empresário que vai participar de uma roda de conversa, onde a gente vai falar sobre os 3 principais pilares da empresa, que sempre é a contabilidade, a empresa e a empresa de automação, o empresário, na verdade, né? E a empresa de automação, que sempre vão estar andando juntos. Se um deixar de andar com o outro, aí... Mas eu vou estar divulgando para vocês aí na semana, tá certo? Então, é só entrar em contato com os meninos, eles atendem toda a região e podem falar lá com eles, tá? LF Camarões, a nossa amiga Lara, lá de Granja. Então, para você que quer comprar seus frutos do mar, só dá uma ligadinha para ela, que ela lá agiliza bem, pacotadinho, uma coisa mesmo de primeira, viu? E não podia deixar de falar aqui do Granfortin, nosso amigo Igor, Roque, que são lá de Santo Quitério. O Roque é de Santo Quitério, né? Eles eram vizinhos dos meus avós. E eles nos fornecem sempre um jantar. Quando finaliza aqui o programa, a gente vai para lá para um jantar, tá certo? Então já estão sabendo aí já. Olha aí. Era falar do Granfortin também, o Granfortin que também tem pratos executivos. Então você que está passando na cidade, você que é aqui de Camusim, lá tem uns excelentes pratos executivos que você... Assim, eu não vou postar... Até ia botar as fotos aqui pro Juan mostrar, mas eu vou deixar para mostrar na outra aqui, as fotos dos pratos, que aí vale a pena, tá bom? Então, para você que quer fazer aquele jantar, aquele negócio, você já sabe, né? Que o Granfortin é aquela parada mais... Levar a namorada no dia do namorado? É doido. Tá chegando, né? Tá chegando. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Comprar aliança na sonha de prata. Fica a dica, viu? A gente vende. Eu não me responsabilizo depois, mas a gente vende. Os portais de notícia, todos os portais de notícia que nos ajudam, tá? Quero agradecer a todos vocês. A Dani, que hoje está em casa, ela não veio, mas ela está em casa, está nos assistindo. O Juan, que sempre está aqui com a gente. Tem que estar, se não tiver, não funciona. E eu, aqui. Mas eu vou logo parar aqui. Já foi quantos minutos de jabá, Juan? 8? Tá bom, tá pouco. Já teve aí que foi 15 minutos. Vamos aqui apresentar nossos convidados. Eu vou deixar que eles se apresentem, tá? Josiel, Maralice, um casal aqui de corretores. Corretores de imóveis. De imóveis. Que estão aqui em Camusim. Eu conversei assim, com algumas pessoas antes, fiquei sabendo um pouquinho da tua história, então, tipo... Vai detalhar mais. Né? Vai detalhar mais. Vamos ter tempo pra detalhar. Mas eu gostei, eu juro pra ti que eu gostei. Por isso que eu sempre costumo dizer aqui que os nossos convidados, todos eles têm algo peculiar, que a gente sempre dá uma olhadinha, sempre vê direitinho, entendeu? É um ou outro que a gente realmente tem que encaixar ou alguma coisa assim, mas todos eles, até quando a gente conversou, eu falei pra ti, né, que já estava na lista, então a gente... Ia conversando. Mas se apresente, pessoal. Se apresente pro pessoal aqui, enquanto eu mexo aqui no meu... Bom, meu nome é Josiel Barbosa, tenho 33 anos, para surpresa de muitos, né? É mesmo? Acredito. Ainda é mais novo que eu. Tu acha que eu tenho quantos anos? Você, rapaz, você não tem mais que 28, não. Ai, meu Deus do céu. Não, Tenho 35, cara. Ixi, é mais velho que eu. Sou de 89. Eu costumo não. sempre mentir minha idade, mas eu não posso mentir aqui não, que minha mãe fica assistindo todo dia. Ixi, aí daqui a pouco ela comenta. Pois é. Eu sou carioca, nascido só Sério? no Rio. Aonde, no Rio? Nasci no Rio de Janeiro, na capital. E mas nasci no Botafogo. Botafogo?
E lá eu fiquei só até 4 anos no Rio de Janeiro. Depois, este é o 7º estado que eu moro. O que é o 7º? Ceará, o 7º estado. Já conheço bastante coisa aí do Brasil. Eu tava fazendo... Não tem aquelas brincadeiras, aqueles memes do Instagram, onde a gente vai marcando os estados? Tá faltando só 6. Faltando só 6 pra poder conhecer. Caraca. Pra poder terminar de conhecer o Brasil. Aí depois a gente vai pra fora, né? Com Aí certeza. não tem mais o que conhecer aqui, aí a gente vai pra fora. Não, mas o teu pai era militar? Não, O que era? Hã? eu sou filho de 2 pastores. Meu pai e minha mãe. Então, quando Rodava. eu nasci, eles já eram de igreja, ia de uma missão para outra, de uma igreja para outra, e aí eu fui acompanhando até chegar em Sobral. Quando cheguei em Sobral... Foi o tempo que mais ficou. Aí foi o tempo que eu mais fiquei. Passei 8 anos em Sobral, ao todo. Passamos 3 anos em Parnaíba. E depois viemos para Camusim no dia 16 de maio de 2018. Foi o dia que chegamos em Camusim. De 2018? 18. Mas ainda como... Não, Não. já eu e Maralice. Vocês se conheceram em Sobral. Exatamente, nós nos conhecemos em Sobral. Maralice é de Sobral. Ela É de vai Sobral? dizer, eu já adiantei, desculpa. Pronto, sua vez agora. Foi. Vamos combinar aqui sem ninguém ouvir, a gente dá só um toquezinho aqui embaixo, tá? Deixa Aqui ninguém... toda roxa. Tava gravando. Tá gravando, tô chupando. Aqui não Bom, tem... Eu sou a Maralice, né? Nascida e natural de Sobral. Família toda de Sobral. Pai, mãe, parteira. Todinho. Família toda de Sobral. Não tem um que escapuliu pra fora, não. O único que escapuliu pra fora foi meu irmão. Que foi pro Canadá. Depois que casou. Bem aí. Vizinho. Melhor que ir pro Lisieux, né? Fala não. Ou então esse E pessoal que aí? abandona Sobral pra ir pro Maranhão também, né? Tem esse pessoal aí? Não, tem gente que... esse pessoal Esse desse, que vai né? sair de Sobral pra ir pro Maranhão. Tem mesmo. Pelo menos tem um emprego, né, lá. E é assim, quando eu conheci o Josiel, eu era de uma área totalmente diferente. Eu era fisioterapeuta. Sério? Tem cara não. Apesar que fisioterapeuta não tem cara, né? Eu era fisioterapeuta, estava com 1 ano de formada. Quando eu conheci o Josiel. E aí a gente se conheceu, passou um tempo afastado. Depois do nada, nós viemos descobrir que nós estudamos até no mesmo colégio. Ele da turma da manhã e eu da turma da noite, da turma da bagaceira, né? Mas eu trabalhava porque, na época, eu tive um outro relacionamento. Então, esse sinal, eu tenho 2 filhas. Minha filha mais velha tem 19 anos, tá? Dizem que... São fortes emoções. Eu vou dizer minha idade, 36. Diz que não pode falar. 36? 36 anos. Tem uma filha de 19. Tenho uma filha de 19 anos. Por que vocês saem juntos assim? Como é que é? Ela é maior do que eu. Ninguém acredita que é minha filha. Nem eu tô acreditando. Mas E aí a gente se conheceu, a gente começou a namorar, nos casamos e fomos para Parnaíba. Em Parnaíba eu montei meu estúdio de Pilates. Passamos 3 anos lá. O Josiel atuava numa área totalmente diferente. Era vendedor da Nissan. Eu trabalhei na concessionária, na Japan Veículos, lá em Parnaíba. Trabalhei durante 1 ano e 8 meses como vendedor da Nissan. Da concessionária. Então você teve esse sangue de vendedor? Não, sempre. Na verdade, assim, mesmo indo para Parnaíba trabalhar como vendedor, porque, deixa eu só explicar o contexto. Corretor de imóveis, ele atua por estado. Então, assim, para eu trabalhar como corretor de imóveis em um outro estado, eu tenho que pedir uma carteira secundária, uma credencial secundária. Então, como meu Cresce era do Ceará, eu não pretendia trabalhar como corretor no Piauí, eu não transferi. Mas eu sou corretor mesmo formado com minha credencial desde 2009. Sério? Eu sou corretor. Caralho. E em atuação eu tenho desde 2008. Então, são quase aí 15, 16 anos. Olha aí, isso aí também é assim, a gente se impressiona às vezes porque a gente tem uma visão... Eu achei que poderia ter sido corretor há menos tempo, assim. Não, ele era mais tempo, né? Aí, depois de 3 anos em Parnaíba, nós viemos pra cá. Já a gente conta como foi a chegada aqui, né?
Mas aí eu só fui me tornar corretora já depois da Remax. Depois Que foi de um ano e meio, o Josiel começou a viajar muito e a gente tinha estagiários. E o estagiário ele não pode ficar no escritório só sem um corretor. Nem Mesmo visitar. com uma credencial dado pelo Cresce que ele pode Mas atuar. me tirou a dúvida. Tipo, vocês moravam em Parnaíba, aí Vamos saíram... lá. Vamos então Vamos, sequenciar. vamos. Porque assim, lá em Parnaíba tu trabalhava vendendo Eu carro. trabalhava vendendo carro e... Mas assim, nosso tempo em Parnaíba foi de grande experiência. Mas não vamos dizer assim que nós tivemos algum crescimento. Pelo contrário, quando nós viemos de Parnaíba para cá, nós viemos falidos. Eu e Maralice. Tanto que a gente fala, não é uma brincadeira, é uma grande verdade. Cada um chegou puxando uma mala. As filhas da Maralice, as duas filhas foram morar com a mãe dela em Sobral. Então, viemos só nós dois, cada um puxando uma mala, cada um mesmo. Pra recomeçar. Recomeçar. E aí, nós fomos morar de favor na casa do meu irmão. Na época, meu irmão morava aqui em Camusim. E nós moramos de favor na casa dele durante 6 meses. Então, esses 6 meses foi tipo pra botar a cabeça no lugar de novo. Meu irmão era representante da Nippon Flex, né, que é aquela empresa de colchões magnéticos, pulseirinhas e tal. E eu ainda nós tentamos começar a trabalhar com ele, abrimos empresa, nos tornamos distribuidores igual ele era também. Ele ainda trabalha? Não. Porque não eu ia mais. falar, porque ali é tipo aquele marketing multinível, então É. tem... Não é pra todo mundo, eu acho. Assim, o produto é muito bom. Não, O produto é excelente. Eu tô falando Agora, pela abordagem. o plano de negócio e a abordagem não é para qualquer um. É isso aí, eu tenho muitos amigos hoje que ainda trabalham, ainda vendem e realmente o produto é excelente. Eu comparo a Nippon Flex tipo assim, uma Forever, né? São produtos bons, Aquele outro diferenciados. Além da Forever, tinha um outro, cara. Rinodê, não. Rinodê. Eu já passei pela Rinodê também. Já? Já. Eu tenho abuso de representante da Rinodê, eu não vou mentir não, cara. Porque... Os caras pareciam uns pastores. Com todo respeito, seus pais. Mas ficava aquele negocinho que não pede ouvido da gente, não sei o que, compro 3 perfumes aí, que não sei o que, vão virar aí um... Passei por essa daí já, passei. A minha mãe se aposentou e recebeu o que tinha pra receber pra trás. Aí foi um cara lá, comprou todinho o que ela tinha recebido de cor da Rinodê. Acho que até hoje tem produto lá em casa. Mas pra mãe vender, mas... Não, mas eu já passei... Você falou questão, já tinha um tino pra esse negócio comercial. Rapaz, marketing multinível, eu comecei na época do Mr. Colibri. Não sei se você já ouviu falar do Mr. Colibri, muito tempo atrás. Já. Então, tudo que era... Eu sempre fui empreendedor, sempre fui meio doido mesmo. Então, tudo que era alguma coisa pra você empreender, inovar, eu tava querendo estar no meio. O Mr. Colibri era do VoIP? Não, o do VoIP era outro. O do VoIP era... Telex Free. O do deu muito problema. O do Mr. Colibri era dos vídeos. Você assistia os vídeos, ganhava uma quantidade de... Como se fosse uma moeda. Uma moeda dele e tal. Mas foi... Cara, eu... Assim, com todo respeito, assim, eu nunca acreditei nesses coisas de marketing multinível. Com todo respeito. Eu também não acreditava e eu não queria. Mas, tipo assim, se você tá falido, você não tem... sim, Você não tem, que era a nossa situação na época. Nós não tinha da onde, nós não tinha cabeça para pensar em trabalho, nós não tinha tudo. E o irmão dele foi quem nos recebeu na casa dele, né? Então, assim, pelo menos um teto e uma comida nós tinha, né? Então, assim, eu digo, então bora. É o que nós temos, nós vamos. Nós ficamos nesse negócio 6 meses, né? Foi 6 meses. Aí até que a esposa dele engravidou, precisou do quarto. Foram embora pra Sobral. Foram embora. Aí a gente disse, agora tá na hora de nós procurar nosso canto. Mas aí você já tava com esses 6 meses, já tinham... Nada. Aí o que acontece? Com a cara e a coragem, a gente foi alugar um apartamento. Nesses 6 meses, a gente conseguiu, trabalhando com ele na Nippon Flex, a gente conseguiu juntar um dinheirinho
E aí nós fomos para um apartamento ali em frente à emergência do hospital. Sei. Ali em cima da Laboclean, Na né? galeria. Nós fomos pra galeria. Eu tô falando o nome das marcas que eu nem sei se Pode? Oferecimento. Então, nós fomos morar ali e era um apartamento de 2 quartos que tinha a nossa cama, que era uma cama da Nippon Flex, tinha um fogão emprestado da mãe dela. Fogão não. A gente começou com uma panela elétrica. Ah, é verdade. Ah. Uma panela elétrica, Uma não tinha panela geladeira. elétrica, não tinha geladeira. Acho que a gente pegou um sofá, né? Que veio de Parnaíba. Não. Aquele lá. Pegamos um sofá, um guarda-roupa, compramos fiado Compramos de um amigo. fiado de um amigo que nos apoiou quando a gente chegou aqui. E começamos. Camusim foi assim. O início de Camusim pra gente foi assim. Então, E aí, o que a gente fez? Na época, a gente estava até na igreja, aqui, na época era no Ministério Efraim, a gente estava sempre com os pastores, estava lá, e um dia conversando com eles falaram assim, e aí, o que vocês pensam em fazer? Aí eu, não sei, ela falou, olha, eu vejo que você gosta muito de falar de comida, José. Eu vejo que você fala de um jeito assim e tal, porque eu sempre gostei de cozinhar, é um hobby meu que hoje... quer me ver feliz eu ir cozinhar, só não lavar os pratos, mas cozinhar... E cortar a verdura. Então... Isso aí pra mim não é problema, não. Então eu gosto demais, eu sei que você também, né? Ama cozinhar. Eu gosto mais. Então, já fica já a dica pra gente marcar um dia aí. Pra Sim, gente, uma a gente massa, bota as vinho. mulheres pra sentar e tomar vinho, a gente vai pra Lá em casa pra é cozinha. assim, já. Então pronto. Então, e aí, minha mãe já trabalha já há 6 anos, mais ou menos. 6, 7 anos que ela trabalha com venda de comida fitness, comida low carb, nessa linha saudável, né? Ela trabalha nessa linha saudável lá em Porto Velho, Rondônia, que é onde eles moram hoje. Uhum. Pera aí, só um minutinho. Pois não. Não é alô não, tá? Já é as perguntas, já? Não. O que é que o Gel disse? Hã? Mas aí já não, mas vai ficar gravado, não tem. Vai gravar depois. Mas pode deixar ao vivo, assim. Quando vai pro YouTube? Não, assim. Quando sobe, ele sobe travado? Não. Vai sair travado. Então a gente Só se postar o vídeo como coisa. Porque vai ter que ficar nessa tela aqui. vai ter que ser nessa daí, né? Vai ter que ser nessa. Porque a internet não tá aguentando rodar os dois celulares. Eu mandei mensagem pro Jorge. Pra ver como é que tá. Mas pra resolver vai ter que derrubar a internet. Aí vai demorar pra voltar. Mas aí o que? Espera 10 minutos? O que? É isso. Aí é pra isso. Se tem chance de não voltar. Um intervalo comercial. Não, a gente. Mas vai ter que ficar só nessa tela. Tem que ficar só nessa tela aí? Vai ter que ficar só nessa tela porque os dois celulares não tá aguentando a internet. Ah, tá. Mas aqui tá normal? Aqui tá funcionando? O problema é esse, é só a gente vira. A gente vira um Pô, pouquinho ter aqui. falado logo antes, caralho. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, tá melhor agora. Pronto. Vê aí. Ah, não, é a outra lá que tá saindo, ó. Não tem problema não. Não, pai, tu pode deixar onde Mas tá tava só essa mesmo. daí mesmo. Não tem problema não. Aí vira mais pra lá do que pra mim. Pronto. Pode virar mais, o Juan. Tá bom? Tá, e aí quando tu vai intercalando pra ver como é que tá, né? Eu tô vendo. Tá conferindo, né? Pronto, quando der uma subida, tu fala. O pessoal até mandou mensagem aqui dizendo: minha internet tá ruim ou tá travando um pouco? Mas agora aí melorou como eu agora. fico sem acesso do celular, Agora então não tava melhorou. vendo. Podem voltar. Podem voltar a assistir. Sim, Entendeu? pode continuar. Então- Tá de boa aí, Juan? A gente vai aqui depois. Não tem problema não. Qualquer coisa na hora de falar, a gente vai pra lá. Aponta pra ali. Então, então aí, já que você gosta de falar de comida e tal, e sua mãe trabalha com
comida fitness já, você já tem já A tua mãe uma já noção. trabalhava Já trabalhava já há algum Sobral. tempo já. Que ela Porto é Velho. em Porto Porto Velho. Porto Velho. Teus Ela pais se mudaram e tu ficou. moram em Porto Velho já há 8 anos, na 8 verdade. anos. 8 anos. Então, falou, porque você não tenta? Em Camusim não tem. E realmente na época não tinha. Não tinha Isso era ninguém que que ano? fazia isso em 2018. 2018, né? Não tinha ninguém que fazia Comida ou fitness. trabalhava com comida fitness. E aí nós pegamos. Nós pegamos. O engraçado foi que foi tipo assim, a gente pensou no Numa cardápio carta. do que era para fazer. Vamos trabalhar com isso. Minha mãe passou, eu acho que uns 2 dias falando com a gente. Olha, a preparação disso dessa maneira. Quando você O cardápio, ele era amplo? Eu não sei nem como é que Era. funciona um cardápio Era. fitness, eu não vou mentir É pra porque ti. assim, nós tínhamos 3 tipos. Nós tínhamos o fitness, o low carb, que é quase zero carboidrato. Na verdade, era zero Zero. carboidrato, né? E o vegano. E o vegano, que não ia nenhuma linha de derivados animais. Nada, nem ovo, nem leite, nada. Então, e nós tínhamos muitos clientes que eram veganos. Acredite se quiser, aqui em Camusim tem muitos clientes que muitos são veganos. veganos. Não, nada contra quem é vegano, mas... Não se vê, né? Tá, tô de um Mas pedação de assim- picanha assim. Mas não podia trabalhar com essa. Não, Então, assim, mas é porque se a gente fosse trabalhar com isso, a gente já tinha já uma ampla concorrência. Para alguém que estava querendo chegar com algo Algo novo, novo, diferenciado, Era. né? Para ser diferenciado e não ter na cidade, então nós pegamos essas linhas. Até o começo foi engraçado, né? Porque ele montou o cardápio, ele olhou pra mim e disse: amor, vamos esperar uma segunda-feira pra gente lançar? Eu olhei pra ele e disse: segunda? Vamos lançar logo agora. Meu filho, nós não tem que fazer comida pra nós? É. Nós não tem que fazer um almoço pra nós? Lance aí nas redes sociais. Aí Mas foi. vocês já tinham Assim, amigos aqui, já tinham Não, Não. a gente A gente. tinha conhecidos, né? Pessoas próximas da gente. A gente lançou. Do que a gente lançou, saiu 5 pedidos. No primeiro dia. Era com o dinheiro que a gente ia comprar pra gente almoçar. A gente comprou A gente produto comprou. pra fazer. E o primeiro saiu foi na panela elétrica ainda, não foi? Não, aí a gente já Ah, tinha é ganhado verdade, um já fogão. tinha um Minha mãe, fogão, com foi. pena da gente, deu um fogão e um botijão, a gente ela mandou em encher. Pronto, foi. Aí a gente fez a comida, vendemos, Exatamente. no final das contas nós não tinha mais o que nós comemos. Aí nós Aí pegamos o o dinheiro, fomos comprava. comprar comida pra Aí nós fazia e no outro assim a gente dia, foi E aí sucessivamente. foi, fazia, Sério? comprava, vendia. Fazia, comprava, vendia. Vendia, fazia. Tanto que tinha vezes que, tipo, a gente terminava, fechava 2 horas. 2 horas a gente parava. Aí 2 horas a gente limpava tudo e ia comprar. 5 horas da manhã eu ia pro mercado para comprar verduras, comprava as coisas mais baratas, então ia 5 horas da manhã pro mercado. E foi. E era comprando coisa do dia, a marmita a gente comprava do dia. Era. Aí A depois gente- a gente evoluiu os copinhos pra garrafinha, eram as garrafinhas do Do dia. dia. Então a gente comprava tipo Tudo a era quantidade do dia. A gente já tinha mais ou menos uma noção de quanto a Caralho. gente vendia. É. E aí podia. Mas e aí o que aconteceu? Então a aceitação foi... Foi boa. legal, foi legal. Só que era algo que nos mantia. Mas assim, não dava pra gente esticar, não dava pra gente crescer, não dava pra gente planejar em Não, algo ainda tinha um a detalhe, mais. né? Aí o que acontece? A gente não tinha moto pra fazer entrega. Ah, verdade. A moto era emprestada do nosso pastor, que tinha Era. vez que deixava a gente mais no prego do que rodando. E eu me lembro que foi uma coisa assim, aquela coisa, né? A gente tem que dar a honra a quem nos Nos ajudou. ajudou. Nessa época eu me lembro que nem ele só tinha moto, mas ele também foi uma pessoa que nos ajudou muito. Entregou foi a moto pra gente poder fazer as entregas. E ele ficou se virando, pegava carona com um, às vezes ia a pé pro centro, morava lá no jardim ele na época. Foi E aí ajudou a moto muita dele gente. emprestada, a gente começou a rodar, ia fazer compra, Foi. a menina fazia a entrega. Tinha vez que ela ligava pra mim, a moto tá no prego, eu disse, mulher, deixa aí, vai dar um jeito. Depois a gente ajeita. Depois a gente ajeita. Aí com o apurado do dia a gente ajeitava. Era desse jeito. Mas, cara, Mas é ele bem... e aí, teve uma época que a gente
ficou sem entregador. E tu com o Cresce na mão. Calma, vamos chegar lá. Mas é porque tu não gostava mesmo? É porque quando a gente chegou, a gente não conhecia ninguém na cidade. Não, e não era só isso. Né? A minha experiência em Parnaíba, até mesmo para essa área de corretor, ela me deixou bem assim, eu não queria trabalhar como corretor. Era a grande verdade. Ah, pronto. Eu não queria trabalhar como tá explicado, corretor. porque tu tinha uma profissão, Porque- né, entre aspas. Sim, é. Porque eu me lembrava como era também em Sobral, concorrência grande, tubarão engolindo tubarão. Cara, Lá é complicado. assim, com todo respeito aos meus amigos que trabalhei com automação, mas tá doido. Ô, mundo imundo, cara. Já vendi também, viu? Não. Eu era vendedor lá em Sobral, quando a gente morou lá, eu também já fui vendedor da Automacer. Da automação, eu ia te perguntar. O Murilo lá. Cara, tu é doido. É um esculhambando o outro. Eu não tô falando, né, das empresas. Não, Né, assim, não é dos não é das cabeças. empresas. As empresas são boas. Eu tô falando tudo. dos vendedores mesmo, assim, que É. tem aquele vendedor sujo que chegava no canto, começava a falar mal de ti, começava... Tem uma situação, cara, que eu fico triste, cara, triste. Um cara começou a vender aqui na rota aqui, eu tava na PCnet, Uhum. e aí começou a chegar nos contadores e falar mal de mim. Isso já é normal, né? Da pessoa começar... Sim. Mas aí começava a falar coisa pessoal que não tinha nada a ver. Aí... Quando passa do pessoal, aí é complicado. Aí, cara, aí é mesmo que matar, bicho. Bicho, pra ti não. Mas e aí, assim, basicamente eu não queria. E aí, pra encurtar, a gente ficou sem entregador, que é onde chega, onde as pessoas começaram a nos conhecer. O nosso entregador saiu, e aí a gente começou a fazer as entregas com o mototáxi. Também nos ajudou muito, fazia mais barato pra gente. A gente pagava com ele, às vezes, uma semana, né? Então, assim, ele ajudou muito a gente. E ele chegou pra mim um dia e falou: Josiel, rapaz, a gente chega aqui nesse ponto aqui, ali em frente ao hospital, em frente à emergência, cedo, cara, e não tem café da manhã bom e em conta. Tá entendendo? Não é que não tinha. Não tinha bom... E em conta, ou seja, uma tapioca, um cuscuz, um caldo, tal. Isso tudo tu sabia fazer. Eu não sabia fazer o caldo. E tinha uma irmã da igreja que ia lá pra casa ajudar a lavar a louça. A gente já tava Porque evoluindo, detalhe, já tinha uma estava pessoa. grávida. A Maralice já estava grávida. E aí ela lavava a louça lá pra gente. E ela falou assim: eu sei fazer um caldo muito bom. E aí ela foi me ensinar e realmente o caldo era muito bom. Ela é até mãe do Ailton lá Da AP Frios. Da AP Frios. E aí, rapaz, aí ela ensinou, aí eu, pronto, vamos lá. E aí, realmente, foi quando as pessoas começaram a nos conhecer, porque antes nós ficávamos só nas redes sociais, postando, Mas não aparecia. Mas não aparecia, as pessoas não viam a gente, era só o entregador. E aí começou, todo dia 6 horas da manhã, a gente tinha emprestado de uma pessoa uma mesa desmontável. Então a gente montava a mesa lá embaixo, na era porta de frente, ali, de frente ali, e era do lado logo da Laboclean. O pessoal já saía já para fazendo o exame de sangue, ficava tudo tonto tudo já. tonto de fome. Aí E nós na porta. chegava lá. Com caldo, um café. Com caldo, eu lembro, a gente vendia caldo, aí tinha a tapioca recheada, que era ou com frango, ou com carne de sol, queijo. Tá. Tinha o caldo, que a irmã ensinou a gente a fazer. O bolo. O bolo. E o cuscuz. E o cuscuz. Aí tinha o café, o leite e o suco. E o suco, pronto. Todo dia. E aí foi como as pessoas começaram a conhecer a gente, porque passava ali na frente, opa, o café, aí gostava, no outro dia voltava. O pessoal ali da galeria começou também a conhecer a gente. Hoje a gente até brinca, né? A nossa gerente do banco hoje chega lá no escritório e tal, tudo, mas a gente fala, mas você sabe de onde é que a gente veio, que ela era nossa cliente lá do café. Lá do café. Rapaz, eu não vou mentir não, que eu não imaginava que seria, assim, que foi assim não. Foi. E aí eu tava grávida, né? E aí o José viu que com o café e com o almoço não ia dar pra sustentar uma casa com mais uma criança. Porque assim,
eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre estive feliz com o que eu tenho, mas nunca satisfeito em estar onde eu estava. Sempre querer crescer, expandir. Então, assim... Eu acho que é normal, assim, todo mundo... Existe aquela diferença, né? Vendedor, ele não é empreendedor, né? Tecnicamente, né? Porque, tipo assim, o vendedor, ele é um bom vendedor, ele tudo, mas às vezes não sabe empreender. E a gente que tem essa cabeça de empreendedor, é doido. Às vezes tudo, ó, você já pensa... Lógico, você tem que pensar grande, você tem que ter o pé no chão, mas você tem que pensar grande. Tem que pensar e aí, grande. você já começa a... É normal, cara, muito normal isso aí. E aí, assim, eu queria vencer, eu queria crescer, eu não queria... Primeiro, o meu foco era só a Maralice, era só a minha esposa. Então, eu queria poder proporcionar uma vida melhor para ela, levar ela para viajar onde ela queria ir, comprar o que ela queria comprar, fazer o que eu pudesse por ela. E aí, ainda ela ficou grávida da nossa filha, e eu vi, se com o que a gente tem hoje não tá dando pra... Nós dois, imagina pra mais uma, né? E, meu amigo, a gente sabe, filho é caro. Eu tenho 2 gatos. Gado não gasta não, viu? Também tem um cachorro, não gasta tanto como criança, não. Então, aí foi quando, também conversando com os pastores na época que a gente estava na igreja. Vocês ainda são evangélicos? Ou... Hoje a gente tá meio afastado. Vamos voltar para o assunto. Então, a gente... Eu conversei justamente isso. E aí, o que eu tenho na mão? Qual a ferramenta que eu tenho na mão? E é esse eu acho que foi a grande chave que muitas vezes as pessoas ficam desnorteadas e não se ligam. Quais são as ferramentas que nós temos na mão hoje? O que eu consigo fazer hoje que eu não vou precisar comprar, não vou precisar fazer um curso para aprender, eu não vou precisar comprar uma mercadoria para poder começar a divulgar e vender? O que eu tenho na mão hoje? Tu E aí eu virei... Mas se eu tivesse na tua frente, dava uma mãozada na tua cara. Eu quase levei essa mãozada quando eu falei, poxa, eu sou corretor de imóveis. Aí, você é corretor de imóveis. Então, nessa conversa que a gente teve e tudo, e aí eu fui apresentado. A primeira pessoa que me deu a oportunidade para trabalhar como corretor aqui em Camusim foi o Emílio Sampaio, da Tem de Tudo, né, que é da Sampaio Projetos e Construções. E ele também era corretor, é construtor, só que o foco dele realmente era voltado para a construção, não para a venda. E a gente sabe que o processo da venda, ele não inicia e acaba na hora da assinatura do contrato. Tem documentação. Tem a pós-venda também, pós-venda, que eu acho que nessa parte, né? Que é muito mais trabalhoso do que simplesmente apresentar um imóvel e dizer que ele está vendido. É muito mais trabalhoso. Esse é o grande diferencial do corretor de imóveis, quando ele atua nessa área. E aí, comecei a trabalhar com ele e o Sandro, e foi muito bom porque as pessoas começaram eu comecei a expandir o meu network dentro de Camusim. E foi quando tive a oportunidade, numa conversa com o Dr. Alexandre, que também é construtor, Dr. Alexandre Aguiar, ele me chamou, ele falou que ia fazer um loteamento, na verdade. Ele nem me chamou. Ele falou que ia fazer um loteamento, e aí, conversando com ele uma vez, um bate-papo no escritório dele, desse jeito, eu falei assim: doutor, olha, na época eu já tinha participado de mais de 15 lançamentos de loteamento. Porque na época que eu era corretor em Sobral, eu vivia praticamente de lançamento em lançamento. Só em Sobral eu participei de 6 lançamentos de loteamento. Só em Sobral. Aí teve Crateús, teve Acaraú, teve Parnaíba, teve Trairi. Todos os lançamentos que eu participei. E aí enquanto isso, mas só tirando uma dúvida, enquanto isso não tinha dado uma parada no sal? Não, isso foi antes de eu estar com Maralice. Não, eu tô falando... Quando você começou com o Emílio? Quando eu comecei, não. Eu cheguei pra Maralice e falei assim, vamos fechar. Ela, vamos fechar, não. Ele começou como? Mulher foda, né, cara? Ele começou de manhã Lacocina, à tarde
Eu ia pra lá Corretor. 2 horas. Ele terminava de cozinhar, tomava banho e saía para trabalhar como corretor. De manhã, o café da manhã, fazia o almoço, terminava tudo. Quem cozinhava na La Cocina era ele. É. Era ele que cozinhava. Eu só ficava na parte de atendimento e Mas, embalagem da refeição, mas quem cozinhava era ele. E aí, nessa daí, esse era o rojão. Era de manhã cedo, fazia as compras, depois já entrava pro café da manhã, fazia o almoço, vendia. Aí eu terminava de fazer o almoço, ela ficava limpando as coisas, eu ia tomar banho e eu ia Atrás de... para trabalhar como corretor. E aí chegou um momento que eu falei assim, agora eu preciso me dedicar 100%. Eles me fizeram inclusive uma proposta E tu, para eu ficar mas 100%. tu já tava voltando a gostar de ser corretor, né? Já tava... Que na verdade eu sempre gostei. Eu tive uma época de desgosto, né? Mas eu sempre gostei. E aí eu falei assim, vamos fechar. A Mara disse, vamos fechar não. Ela falou assim, não, se eu ficar aqui, trancada, grávida, dentro dessa casa, sem fazer nada, eu vou ficar doida. Sempre trabalhou, desde os 13 anos que sempre fez alguma coisa, nunca conseguiu ficar parada. Eu disse, eu vou endoidar ele, mas como é que você vai fazer as coisas ser grávida? Você me Detalhe, ensina. uma gravidez de risco de diabetes gestacional. Foi o maior foco também dele querer fechar, foi porque eu tava grávida, comecei com a diabetes, tive tonturas e tudo. Eu digo, mesmo assim eu vou continuar. Como é que você vai conseguir dar atenção? Eu digo, tem nada não, fecho só pacotes. Eu pego só pacotes semanais. Sim, que pessoas... Que uma pessoa me encomenda no sábado e eu já sei o que é que eu vou fazer dia a dia, a quantidade que eu vou fazer. Então eu já sei o que é que eu tenho que fazer durante a semana. Mas não fecha. Mas eu não fecho. Até que um certo ponto eu quase desmaiei cozinhando. Aí eu disse, chegou a hora mesmo de eu fechar. Mas Aí- antes dela fechar, eu peguei, ensinei, eu comecei, quando a gente já começou a planejar eu sair da La Cocina, eu comecei a anotar tudo. Então, ia lá, botava uma pitada de sal, aí eu escrevia Ele fez a lá, uma receita. pitada de sal. Anotou eu botava, a receita. Anotei a receita tal Ficava e qual igual? fazia. Acho que não fica igual, As não. pessoas não perceberam. Maria. Eu sei que às vezes eu tava lá atendendo, aí a Maralice ligava, isso aqui, eu falei assim, não, aí você pega, coloca não sei o que lá. Tanto. Então, foi desse jeito. E aí, nessa conversa que eu tive com o Dr. Alexandre, ele falou que ia lançar um loteamento e ele deu para perceber assim que ele tinha muita boa vontade e era esforçado e tal, mas no processo comercial, a parte de infraestrutura praticamente já era pronto, que ele domina muito bem essa área. Agora, na parte comercial, ainda estava construindo como é que ia ser. E aí eu cheguei, né, eu já tinha experiência, eu tinha trabalhado em muito lançamento de loteamento. Eu falei, doutor, por que o senhor não vê para poder fazer dessa maneira, assim, 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 assim? E na época o João Pedro também, que é o advogado, ele voltou para Camusim, estava trabalhando com O João Pedro que... Mas ele era alguma coisa? É o filho É o filho, né? do Dr. Alexandre. Aí eles dois me chamaram e aí eu falei, pois ficou eu e o João Pedro responsável pela venda desse loteamento. Aí foi eu e ele, e a gente correu para cima, se eu não me engano, mais ou menos, no início foi um pouquinho difícil. Primeiro mês, era época de chuva ainda, fevereiro. A gente lançou em fevereiro de 2021. Não, 20. A Alice não tinha nem nascido já. Não. Então, com Não, pouco foi tempo, fevereiro pandemia. de 2019. Não, olha só. Fevereiro de 2019, na verdade, isso. A gente lançou. Eu sei que quando foi em julho, a gente já estava finalizando a venda dos lotes. Então, foi muito bom. E aí, nessa questão de eu começar a trabalhar com eles, justamente trabalhando com esse loteamento, nós primeiro alugamos um carro de um amigo nosso que tinha ido morar em São Paulo. Então foi o primeiro transporte que nós tivemos aqui, era alugado. E quando foi em novembro de 2019, era mais ou menos uma quarta-feira, nós
conseguimos comprar o nosso primeiro carro também de um amigo nosso que fez uma coisa muito bacana. A gente deu uma parte para ele e depois parcelou pra gente. E na quarta-feira a gente pegou esse carro. No domingo nós fomos para Fortaleza para Maralice fazer uma consulta. E aí, não, perdão, no sábado a gente comprou o carro, no domingo nós fomos para Fortaleza, no outro dia, e na quarta-feira ela tinha uma consulta e aí minha filha nasceu. Não, eu tive a consulta na segunda, que era para ver Foi. justamente como é que estava a diabetes, porque o médico, ele pensou que eu ia precisar usar insulina. Então fui para Fortaleza para fazer essa consulta. A gente foi no domingo para ela fazer a consulta na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, eu acordo com dor. Minha filha nasceu. Lá em Fortaleza. Graças a Deus. Mas a gente já tava querendo que ela nascesse lá também, a gente lá tinha um canto de apoio, então já levei as coisas Pra deixar pré-separadas. Porque ele também não queria que eu voltasse. Ele disse, não, eu vou pra Camusim, resolvo o que eu tenho pra resolver, porque ela ainda tinha quase um mês à frente, ela quase se tornou prematura. Ela ainda tinha quase um mês à frente e, no entanto, na terça-feira ficou eu no telefone ligando para os hospitais, ligando para as clínicas para marcar uma outra consulta com o ginecologista obstetra, porque ele disse, tu só volta para Camusim. Depois, porque na segunda-feira, não, na terça-feira à noite eu tive um começo de sangramento. E eu fui para o hospital em Fortaleza, Hospital da Unimed de Fortaleza. Quando chegou lá, o médico disse, não, ela vai demorar a nascer. Aí ele começou, pois tu só volta pra Camusim se tu fizer uma consulta e o médico disser que tu pode viajar. Eu comecei a ligar, consegui marcar a consulta pra quarta-feira de manhã. Pra aí o médico me examinar novamente e eu voltar pra Camusim com ele, porque eu não queria ficar em Fortaleza sozinha. Eu ia ficar em Fortaleza só. Aí sei que nessa arrumação, a gente acordou, tava com visita em casa, eu fiz o café, a gente tomou café, preparamos tudo. Até um certo ponto que ele olhou pra mim e disse, e aí, vamos? Que tinha um evento pra gente ir. Aí eu calada. E ele, o que foi que houve? Eu tava deitada na cama chorando. Sentindo dor já. Sentindo dor. Disse, eu não vou, Josiel. O que é que tu tá sentindo? Eu digo, eu tô com dor. Pois então eu te arrumo e vamos pro hospital. Eu digo, eu não vou. Ué? Eu não vou para o hospital. Eu já fui ontem, é que eu vou hoje para o hospital de novo. Ele, eu não tô perguntando se tu quer ir. Eu tô mandando tu te arrumar e ir embora, porque senão eu te levo do jeito que tu tá aí. Ora, mas... Eu disse, não, vamos pro evento. Se eu sentir alguma coisa no evento, eu te aviso pra gente ir. É só pra ir contra mesmo. Aí, beleza. Ele, não, você vai pro hospital agora. Eu respirei fundo e tá bom, troquei de roupa, peguei minha bolsa só e a pasta de documentos com os exames que eu tinha feito em todo o meu pré-natal e saí. No meio do caminho ele começou a marcar as contrações. Começou Detalhe, com 10 minutos. Nós estávamos lá na Mr. House. Lá na Calcaia. Na Calcaia, final da Calcaia. Início da Calcaia. Final e início. Antes do viaduto que divide Fortaleza e Calcaia. Você tá certa, desculpa. Aí ele começou a contar. Nós levamos meia hora para chegar no hospital. E nessa arrumação as contrações iam diminuindo. 10. Diminuindo. 6. Cada vez 8. mais. Quando chegamos já Quando chegou na porta do hospital, ele só praticamente não me chutou. Aí ele parou o carro e disse, desce da entrada como emergência que eu vou só estacionar o carro. Desci, peguei a ficha, me sentei e fiquei. Maria. Aí ele, o que tu tá fazendo aqui? Eu digo, se acalma que vai dar certo. Fiz os exames, tudo que a médica fez, eu tava com 8 centímetros de dilatação. Quase tendo a menina. Eu vou fingir que eu entendo. Nossa. Pra um parto normal, tranquilo, é de 8 a 10. Não, já tava com 8. Eu já estava com 8. Então... tranquilo. Me soube, meu filho. E aí, graças a Deus que a gente conseguiu esse carro pra ir pra Fortaleza, né? Que foi, a gente tava também até sem transporte, correria o risco da gente ir de ônibus. E aí ia ser um Deus nos acuda. Pra chamar a ambulância pra ir pro hospital? Lá? E aí foi quando o negócio começou a mudar. E aí a nossa filha nasceu. E aí isso foi em novembro de 2019. Quando chegou
fevereiro a gente ainda trabalhou. Quando foi em março, Vê a pandemia. fecha tudo. Fecha tudo. Pandemia. Eu lembro E da pandemia. tá junho, a gente pega Covid. Eu, Maralice e a Alice, a nossa filha. Nós 3 pegamos Covid e ficamos dentro de casa. Não, mas aí foi aquele Covid tranquilo ou foi aquele Covid... Não, pra gente foi Pra gente foi tranquilo. tranquilo, né? Não teve... Comparado às pessoas que estavam pegando de início, não pra gente tivemos foi que ir tranquilo. pra... Assim, lógico que eu não tiro... Como é que se diz? O que realmente foi de difícil, não. Mas hoje a gente, vendo pra trás... Eu peguei 2 vezes, eu acho 3 vezes, uma coisa assim. Não, E, tipo, não entra Hã? nessa... Não É. entra nesse número. Aí, não, mas aí, tipo assim, eu fico pensando, porque na primeira vez eu senti. Na primeira vez eu senti. A primeira vez... Na segunda gente- não, A terceira. gente teve falta de paladar, falta Eu de tive, na olfato, segunda. Na segunda. A gente teve na primeira. nariz, febre. Não, mas febre eu a gente, não Pra tive mim, eu muita tive dor. praticamente só uma. Eu tive, Só mas a uma. gente conseguiu controlar em casa. eu tive muita dor nas costas, achando que era pedra no rim, não sei o que, mas não era Covid. Eu tive o corpo todo dolorido, falta de paladar e olfato. Eu tive febre 2 noites. A nossa filha, ela teve... Pra criança, problema. eu acho que, se Pra não me engano, na criança época era Era tranquilo. febre e o estômago ruim. Pronto. Foi o que ela... Ela tinha 2 anos, né? Nada. Não, tinha 1 ano... Ou 1 ano não, ela tinha 6 6 meses. 6 meses, né? Novembro, dezembro, Ah, janeiro, é? fevereiro, março, abril, maio. 6 meses. Caramba. E aí foi quando começou a nossa história com a Remax. A Remax, né? Eu já tinha escutado falar desde o início como corretor, porque é referência hoje do mercado imobiliário mundial. Ela tem hoje mais de 127 países. Só no Brasil tem mais de 600 escritórios hoje da Remax. E um dia a gente estava em casa lá na pandemia. Lockdown, Tudo fechado. Zero venda, mas já É. estava estabilizado, né? Acredite, tinha É. venda. Tinha venda? Ah, tinha, porque quem tinha venda. dinheiro guardado, não, eu vou Tinha morrer, eu vou logo venda. gastar essa porra aqui. Tinha venda. Não vou reclamar não, porque eu vendi muito terreno na Na pandemia. Em tanto desse loteamento que eu trabalhava, como tinha um outro loteamento que ainda tinha uns lotes ali atrás do resort. Eu me lembro de estar lá no meio da pandemia aqui fazendo a videochamada, descer do carro e fazendo a videochamada com o cliente. Ó, o seu lote é aqui, Mostrando o cliente terra. lá de Sobral. Eu O seu chamo lote é aqui e muitos tal. assim. Pronto. Aí assinava digitalmente, ou então mandava Mandava pelos correios. Mandar pelos correios, vendi bastante na pandemia, não posso reclamar. Ah, doido. E Eu não aí vou mentir pra ti, não, porque, tipo assim, todo mundo vendeu bem na pandemia. foi. Todo mundo vendeu bem, mas teve, né? Teve seu preço, né? Então, quando nós fomos pra dentro de casa mesmo, que não dava pra sair nem nada, aí eu recebi uma ligação um dia e era eles chamam de expansionista, né? É a pessoa que fica responsável pela expansão da Remax, entrando em contato comigo e pergunta: você é o José Barbosa? Assim, não, porque a gente já... a gente vê o seu trabalho nas redes sociais, e na época eu comecei a fazer umas loucuras de rede social, fazer vídeo justamente explicando como era ser corretor, como é que comprava casa, financiamento. Foi que eu me lembre, aqui em Camucinho fui um dos primeiros a fazer esse tipo de vídeo. E aí Aquele sangue do marketing multinível É. aí, rodando ainda aí, viu? o melhor lugar para Teve você um que investir foi é o Camucinho. boom. É isso aí. Ele fazendo como se fosse o professor. O Era Madruga. o seu Madruga, eu e o Ro- Cis, o o Rogério da Rogério, Cis. isso. A gente nós fizemos um vídeo que era para a pessoa comprar a casa e deixar de morar de aluguel. Foi muito interessante. Foi o boom, foi esse Foi. vídeo. que eles Depois eu lhe fizeram. mandar para você ver, eu ainda tenho salvo. Então, e aí eles entraram em contato e assim, perguntou se eu já conhecia a Remax, se eu tinha escutado falar. Falei que já tinha escutado
escutado falar sobre a Remax e tudo. E nessa, nós tivemos praticamente uma semana nos falando quase todos os dias, sendo que nessa primeira ligação, na minha mente, o que eles queriam? Eles queriam que eu entrasse ou representasse uma das imobiliárias Remax, só que aqui em Camusim, né? Uhum. Com o desenvolvimento da conversa, eles deixaram claro que eles já tinham feito um estudo tanto sobre a gente, Tinha feito um estudo de mercado. tanto sobre o mercado imobiliário de Camusim, e disse que aqui tinha realmente uma vamos dizer assim, dentro da expectativa deles, tinha uma estrutura para ter uma franquia da Remax aqui em Camusim. Na época, a franquia mais próxima que tinha era de Sobral. E aí você fica pensando. Aí eu ficava Mas tu pensando. já conhecia a de Sobral? Já conhecia, tinha contato, inclusive, com. Mas a de Sobral, inclusive, na época eu já estava até desvinculando da franquia com eles. E aí foi quando eles falaram: não, nós queríamos oferecer para você comprar uma franquia da Remax. E aí, meu irmão, eu fiquei assim, uma franquia. E quanto é? Não, eu quero que você pense, veja se é isso que você se interessa. Sei lá. Hoje eu vou resumir para você entender assim, a franquia da Remax, ela é toda em cima do dólar, né? Então hoje uma franquia da Remax, assim como na época, é em torno de $15 mil, certo? Então, na época... Faça os cálculos. Faça os cálculos. Caro, né? Então, na época, não era tão caro. Não era né? tão caro. Não, porque o dólar não era o mesmo preço de Ah, hoje, né? tá certo. É. Pelo dólar. E... Mas mesmo assim, Aí pandemia... sentou eu e a Maralice... Não, minto. E aí, quando ele falou que era pra comprar a franquia, aí a Maralice começou a participar das reuniões comigo. Então, nós fomos Até então tu não era corretora. Não, ela não era corretora. Mas Nada ela começou a participar das reuniões Só comigo que é o seguinte, e eu, teoricamente, não era corretora, com carteirinha. Mas se eu te disser que meu primeiro emprego foi dentro do escritório de imobiliária, com 15 anos de idade. Tio dela. Olha aí. Então já tinha Então, já assim, na fazia veia. todo o processo. Na época, a fiscalização não era tão grande, eu não atuava diretamente como corretora, eu era administrativo. Era administrativo, não Eu era corretora, era administrativo. É que gostava... Que usa, Fazia a trabalhava parte com de... papel. a parte Volta e meia, o que, burocrática. que eu ainda fazia? Quando ele viajava alguma coisa assim, eu mostrava um imóvel, mas como era muito de locação, o foco dele era só locação, então assim, eu só mostrava, o cliente gostou e eu ia bater o contrato normal. Mas Então, aí assim, eu comecei não atuava. Não E aí, atuava. quando ele falou que era pra questão de abrir uma imobiliária, Remax, aí a Maralice começou a participar das reuniões. E aí, quando ele falou o preço, eu falei assim, deixa a gente pensar. E aí a gente começou a conversar, e aí, o que você 15 acha? mil dólares é 15 mil dólares, né? Aí eu te pergunto, E aí tu ela acha que virou- ele tinha deixa- quanto na conta? Vai. Ai, meu Deus. Chama ela aí pro podcast das mulheres, chama. Não, porque senão a gente vai sair nunca da Então. podcast. Aí, o que acontece? Sentamos e ela falou pra mim, você acredita que vai dar certo? Aí eu falei, eu acredito. Não, se você acredita, então vamos. Bora? Falei, pois e vamos. E aí no outro dia a reunião, e aí, como é que é? Não, a gente consegue fazer assim, 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 vocês têm que dar uma entrada, na época, isso aí eu lembro, e essa eu vou falar, vocês têm que dar uma entrada de 10 mil, mas a gente dá aqui 5 dias úteis para vocês darem esse valor de 10 mil. Mas Vocês 10 mil assinam dólares? Reais. 10 reais. Já convertido. Convertido. 10 mil reais, que é pra gente só dar o start, né, na questão da franquia, e depois a gente Só negocia. pra não ter mais volta. Exatamente. Só pra assinar o contrato. É. E aí a gente assinou o contrato da franquia, eu me lembro. Nós assinamos o contrato da franquia dia 13 de julho de 2020, certo? E aí é onde a Maralice falou. Nesse dia, nós tínhamos R$72 na conta. Olha, eu fiquei pensando hoje, aí ele me ligou, falou que tinha que pagar o fornecedor, aí eu paguei, aí tinha 200 e poucos reais na conta, eu disse que, caraca, eu pensando que eu era... Era dois, não. Não, nós somos dos mais Nós dois. somos da turma dos dois. Então,
E aí a gente assinou, e aí vai dar certo, vai dar certo. R$70. R$72. Temos 5 dias pra pagar Você 10. só atrevida e destemida, né? 5 dias pra pagar 10. E aí foi acima, foi abaixo, foi atrás de comissão que tinha pra receber. Fomos atrás Espreme de daqui, espreme espreme daqui. daquela. Mas tu Aí- sabia que tinha, né? Se só não tava na mão. Mais ou né? menos. E, inclusive a gente não tinha todo. Na época a gente ainda um amigo nos ajudou pra gente poder pagar, ele conseguiu ainda metade pra gente poder segurar e pagar. E aí foi quando a gente começou. E aí eu Cara, comecei a fazer os treinamentos. vai entrar até num assunto bem bacana, isso aí. Por exemplo, vocês já tinham passado por todo o perrengue. Isso. Já estavam estabilizados. Sim. E as vendas estavam boas. Na época sim. Tava R$70 na conta. É É porque. porque assim, era um descontrole que era, Não, tipo... primeiro que foi meio de pandemia. Então, assim, pra gente, basicamente, quase tudo era... Entrava pra cobrir alguma coisa, né? Então... Como a assim entrava pra cobrir alguma coisa? Porque, tipo assim, vamos lá. Se tava vendendo bem, se tava dando Sim. tudo certo, se tava tudo bem certinho, né, eu não tô dizendo que não era. Eu não tô nem Sim. questionando que Sim. dos R$72, mas teve Aham. sim aquele pelo menos Não, porque assim, uma reserva, vamos pra dizer quem assim. veio, vamos dizer assim, do menos não sei quanto, quando a gente Nós começou... chegamos a passar 6 meses de aluguel atrasado. Então, assim, nessa época foi a época que a gente colocou aluguéis em dia. Foi a época que... Mas vocês moravam no mesmo lugar. no mesmo mesmo prédio. Mesmo O prédio. cara, o corretor na época, foi super bacana mesmo com a gente. Nos ajudou demais com relação a isso. Então, foi quando a época que a gente conseguiu ir colocando aluguel em dia. Foi a época que a gente tinha a Alice já. Então, era fralda, era leite. Teve essa mesma Eu não época. tenho noção de quanto é uma comissão de um terreno, vou mentir. Eu não Varia muito. Varia muito. E depende não só do tipo de empreendimento que você vai trabalhar, como o tipo de negociação que se faz com o proprietário do imóvel. Tipo assim, pensando. Eu também já fui muito. Deixa eu salto. Sabe Aham. assim, eu já dei muito tiro no pé. Mas hoje eu tenho um medo danado de acertar as unhas, sabe? Porque Hoje a gente só eu faz sei. também. Eu acho Pois que é. sim. Eu acho que sim, né? Porque assim, eu já. No popular, né? Vamos falar aqui no popular. Eu já me amostrei, já quis usar roupa de marca, já quis usar perfume acho que todo bom, mundo já passou quis. por essa. Acho que todo mundo passa por essa fase aí e tal. Só que hoje eu tenho tanto medo. Eu me endividava. Eu gostava de dívida. Eu amava dívida. Aí- Eu amava dever os outros. Não, aí assim, até assim, na pandemia, a gente passou um sufoco muito grande com a nossa filha. Foi. Ela pegou uma infecção intestinal, só que a gente não sabia que era infecção. Ela começou a ter febre muito forte, a sair sangue e tudo. E aí eu entrei em contato com uma médica, que era na época nossa cliente da Lacocina, que atendia na UPA. Muito gente boa, e ela, por WhatsApp mesmo, eu fui relatando o que estava acontecendo. Ela prescreveu todos os exames de sangue e urina e faz para ela fazer. E disse, no dia que eu estiver de plantão na UPA, tu leva que eu olho os exames lá. Pra mim não pagar a consulta. Aí, assim foi feito. Só que a febre era muito alta. Uma criança de 8 meses. A febre é altíssima. E ela, agora tu vai mudar o leite. Só que detalhe. Uma lata de leite era R$340. Vai beber aqui um copo d'água? Tu é doido, mano. Se eu lhe disser que a lata só durava 2 dias e meio Era. e o exame levava 7 dias pra sair, A gente doido que esse exame saísse logo, meu irmão, que eu não tava pra aguentar mais. A gente conseguiu só 5 latas, 6 foi latas, né? 5 latas. Foi 5 5 latas. A gente- Quer café? Aceito. Ainda tem café? Olha se tem café aí. A gente Ué, conseguiu doido. pra ela poder segurar até o exame sair. Quando o exame saiu... Acabou. Agora acabou. Quando saiu, graças a Deus, era só uma infecção. Mas até a gente descobrir A gente. quanto no que foi. É porque tinha o mesmo sintoma de intolerância à Intolerância à proteína do leite. É pior do que a lactose. É Porque a isso que tem- proteína do leite, nenhum tipo de leite, nada. Se ela dá certo. testasse positiva, até a vacina dela tinha que ser mandada Tinha que fabricar. ser diferente. Até quando tá suja a colher, parece que dava. Exatamente. Então, assim, graças a Deus, quando saiu, deu isso. Deu que não era que não era Então, assim, então foi mas- infecção. Pra você entender o porquê a gente não tava com uns milhões na conta. Não é nem Mesmo- milhões, pô. Não é milhões. Entendeu? É porque na minha cabeça, talvez, seja assim. Eu penso assim, né? Eu digo Aham. aqui, porque, tipo assim, comissão de um terreno, eu acho que você passa de Na mil. época a gente era coordenador. Então, assim, como a gente era coordenador,
nós não ganhávamos a comissão basicamente da venda. Nós ganhávamos a comissão de coordenação. Coordenação, ela é 1/5 da comissão. Da comissão do corretor. Então, os corretores pronto, vendiam, aí entendeu? porque assim, na minha cabeça, Diego Arguires Aham. aqui, pensa assim, não, o corretor, se ele Mas em vendeu ali... compensação, nós ganhávamos de todos os corretores que vendiam. Mas o trabalho burocrático de administração, inclusive, era nosso. Certo. Então, assim, tinha comissões a receber. Por quê? Porque tinha cliente que pedia um prazozinho e tal. Né? E a gente sempre vai ajustando. Mas teve já nessa mesma época dia da gente estar com... aquela coisa de vendedor e empreendedor, meu amigo. Não, tem dia eu que você sei. tem 30 mil na conta, mas o engraçado que eu achei foi exatamente isso. E é um detalhe que eu não esqueço. Foi de ter realmente assinado, e na época a gente usava a conta dela da Caixa Econômica. Eu não sei qual foi o problema que deu, que a gente teve que ir no banco. E quando ela abriu a conta dela, lá tava lá, R$72 na conta. E aí eu até brinquei com ela. A gente é doido, né? A gente é doido. E aí vem reforma de ponto, Aí abertura de começa. empresa, Ué, aí teve mais gasto ainda Aí aí. foi. E mais aí... gasto ainda. Mas assim, até uma coisa que eu bato Vem cá, muito mas- na tecla. Sim. Não vou fazer essa pergunta e dizer que valeu a pena, porque vocês ainda estão, né, com a franquia. Mas, tipo assim, mas com quanto tempo foi que tu, tipo, não, vou começar aqui na Remax? Porque tu falou que trabalhava com um cara, né, tipo... tu vendeu Não, aí uma- nessa. Quando a gente comprou a franquia da Remax, aí nós basicamente começamos a. Eu já não estava mais trabalhando Saiu. lá na coordenação, estava dando só um apoio, inclusive, por conta de clientes que a gente estava trabalhando lá. E aí a gente foi focar 100% na Remax. Remax. E nós começamos. Depois que nós assinamos a franquia que saiu o nosso Cresce Jurídico. Na verdade foi antes, né? Teve o lançamento do loteamento. Foi antes que saiu o Cresce. Eu lembro, O Cresce outubro. saiu no decorrer do processo do Isso. loteamento. Em outubro, nós tivemos o lançamento de um loteamento, só que em setembro, um mês antes, eu já estava recrutando pessoas para trabalhar como corretor. Eu lembro que a primeira turma que eu dei treinamento, pessoas que eram de outros ramos, nunca tinham trabalhado com isso, tinham, se eu não me engano, 6 pessoas, né? E 6 pessoas, amigos, pessoas que eu vi o potencial, pessoas que eu acreditei que tinha mesmo aquela mesma pegada. E esse foi o diferencial, inclusive, que você falou, valeu a pena. Quando a Remax me foi apresentada, ela me foi apresentada de uma maneira diferente. E essa é um conceito que eu já tinha, tenho até hoje, e só veio agregar. O conceito que nós somos aqueles que prestam serviços para os corretores. Então a Remax, ela não é uma imobiliária para os donos serem, vamos dizer assim, o cara. O cara não são os astros não são os donos. Os donos são treinadores. Os astros são os corretores. Cara, eu tenho um amigo que ele é corretor. Não sei se tu já ouviu. É Vivaz Conceito, se eu não me engano. É lá no Eusébio. Ele tem muita. Ele atua muito lá. Uhum. Ele pensa dessa mesma maneira aí. Ele começou a dar treinamento, assim. Sim. Ele tem a equipe dele lá todinha de corretores, mas ele mesmo não é corretor. Tipo, ele. Sim. Tô entendendo. Ele tem o Cresce lá e tal, Tô mas entendendo. ele mesmo. Ele não atua. Ele não atua, ele Aham. só treina. Pois é. E E eu foi do achei... mesmo jeito. Na pandemia ele encontrou um cara, que é um dos mais top vendedor deles lá, Uhum. e um dos mais top vendedor do Eusébio, né? Que lá eles têm uns ranking, né? O Tem. ranking da Tem. imobiliária e o ranking, Tem. né, total. E aí ele, tipo, o cara tava jogando bola, o cara tava desempregado. Aí hoje o cara, né, ele treinou o cara e hoje o cara é um dos top lives, né? E é justamente isso. Então, até um exemplo que eu achava legal, quando me chamaram para fazer parte da Remax, falaram assim, olha, o franqueado Remax, ele é o escudeiro, ele não é o gladiador, não, ele é o escudeiro. Ele não é o cavaleiro, perdão, é o escudeiro. Então, eu gostei desse conceito, porque quando eu comecei a trabalhar no mercado... Hoje já mudou muito, mas o mercado de Camusim imobiliário era muito amador. Era muito amador. Então a gente via muita gente reclamando do mercado imobiliário de Camusim.
Era um mercado que não era estável, era um mercado, não digo nem em termos de vendas, mas estável mesmo de confiança. Não sabia se podia confiar ou não podia, como é que... Então, assim, e era uma coisa que, quando eu voltei para o mercado imobiliário, que eu comecei a ter resultado, eu falei assim, cara, não tem desculpa mais para alguém chegar para mim e dizer que o mercado imobiliário de Camusim não dá certo. Acabou de ouvir a minha história, a minha da Maralice. Tem como alguém dizer que não dá certo? Agora, não tem como. Assim, eu não Então- sei... Assim, são épocas e épocas. É. Tem que se inovar, tem que se Sim. educar, tem que se... Pronto, eu vou tirar aqui dos vizinhos aqui. Tem o Jimmy aqui do lado aqui, que é brutão, é o jeito mais antigo. Já tem, acho que é um sobrinho dele, ou alguma coisa dele, que é do outro lado, que o cara já faz uns vídeos. O cara O Ricardo Vasconcelos. Aí ele já faz uma parada mais assim, entendeu? Então eu acho que tem que se inovar no mercado. E tanto que você pegar hoje assim o Instagram meu ou da imobiliária, você vê mais postagens de educação do que de venda. Você mal vê coisa de venda no meu. Mal vê Diferente coisa de dos venda. outros que você só vê... E isso foi aumentando a proporção. Então, quando foi esse loteamento em 2020, em outubro de 2020, foi um pré-lançamento, na verdade, e nós morávamos ainda num apartamentozinho, ali em cima do hospital. Mesmo canto. E como o escritório ainda estava em reforma, para a gente poder começar a trabalhar lá, foi todo mundo para a nossa sala ali. Então, Sério? era. Tinha Seis gente- pessoas seis num pessoas. apartamento menor, a sala menor do A que sala essa menor sua. do que Eu já essa vi, aqui. eu já fiz entrega ali naqueles apartamentos. Já, então você ali. sabe, Pronto, sabe Já vi como ali, é. né? Então, assim, era 2 sofás, um de 2 e 3 lugares, e tinha gente sentado nos braços, nos espaçozinhos, nos braços, no espaçozinho. Cara, e essa galera pra abraçar a causa? Assim, tu Eu escolheu fui a- meio doido. Eu, em setembro, antes deles começarem a trabalhar comigo Porque tu com recebeu o isso, treinamento antes, não foi? eu tive o treinamento Sim. antes. Justamente, eu já tinha recebido o treinamento. E em setembro, eu fui e aluguei numa escola de cursos. Eu aluguei durante 3 sábados. 2 sábados, né? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Ah, foi 2 semanas. Segunda a Foi. sexta. De segunda a sexta, eu aluguei ali em frente ao Cred Amigo. Eu aluguei ali tem uma escola de cursos lá. E aí eu aluguei lá para poder dar treinamento para eles. Então eu passei durante 2 semanas com ele todos os dias lá, dava o treinamento, eu falava. Então assim, quando eles foram para trabalhar com a gente nesse empreendimento, eles já estavam já com o gás, já tinha feito Já tava com sangue nos olhos já que tava queria... já. Então assim, esse empreendimento, só para resumir, para você entender, a nossa imobiliária, mesmo antes de ser imobiliária totalmente consolidada, já foi a campeã de VGV desse loteamento, dessa incorporadora. Foi? A gente só soube disso depois. A gente só soube disso A gente depois. teve estagiário nosso que saiu com um dinheiro bom, outros que foram venda parcelada, que se eles quisessem ficar em casa de braços Durante cruzados, alguns perna pro meses ar, dava. durante foi muito 4 meses eles conseguiam, porque assim, a realidade deles era de um salário, meio salário ali, e com a venda parcelada ele conseguiu mais do que isso, mais né? do que conseguia. Juntando todas as vendas, tinha estagiário da gente, né, que fez 3, 4 vendas, que ia receber em 3 meses, porque poderia parcelar a entrada. Então, juntando as 4, ele recebia às vezes mais do que um salário. Caralho. Então, assim, foi. Cara, vocês mudaram a vida de muita gente, viu? A gente já chegou a ter dentro do escritório 15 pessoas. Ali, quando era já ali na frente Passam e do. podem sair de boa. Pode. Não, É corretor carga- autônomo. Não. Eles, na verdade, eles Corretor entram na remate autônomo. mais pra treinamento, né? Bem, Não treinamento, né? a nossa ideia, na verdade, é que o corretor ele venha, ele aprenda, ele se forme, ele realmente se cadastre como corretor, se registre, né? Tira a sua credencial. E a nossa ideia é que continue com a gente, gente né? ali. Mas
ninguém é obrigado. Então, assim, do mesmo jeito que nós já tivemos 15, hoje nós estamos com 2, né? E, particularmente, não arrependo de ter passado com nenhum. Todos que a gente trabalhou com a gente, todos aqueles que aprenderam alguma coisa com a gente, todos aqueles que ensinaram também a gente é grato por isso, certo? Foram momentos, eu acho que são etapas na vida de cada um. Então, a gente respeita a decisão de todos. A gente, graças a Deus, Vocês mesmo... geraram mais ou menos quantos corretores ali? Hã? Vocês geraram... Ixi. Porque teve uns que não tiraram Cresce, mas teve alguns que passaram com a gente. Eu acho que se eu for colocar na ponta do lápis aí, eu nem sei, ó. Também Eu nem dizer na ideia. vez de conta. Porque a gente também recebe, tipo, pessoas que faz o curso em uma instituição que fornece o curso de TTI e ele tem que estagiar. Ele é obrigado a estagiar. É igual qualquer curso de enfermagem, de físico, que você tem a aula prática. Então a gente recebia também muitas pessoas Que era indicado dos cursos. Dizia, ó, tipo, tem alguns cursos à distância, tem outro tipo de pessoas que saíam daqui e ia pra Sobral pra fazer. A instituição de Sobral dizia, olha, procura a Remax que lá você pode estagiar. Por isso que eu vi a necessidade de eu me tornar corretora, porque o Josiel, que, entre aspas, era o dono, assim, como dono a gente não vende, a gente ensina o outro a vender. Ou então a gente traz produto pra isso. Mas como é que é? Chegar em casa, deitar assim, aí começar a te ensinar, ó, mulher, é assim. Não, ela acompanhava na prática, no dia a dia. Eu chegava, o que dizia, você vai visitar um cliente, vou, deixa eu ir contigo. Pronto, E ele, vambora. Eu digo, não se preocupe não, que eu vou ficar bem caladinha. E eu ficava só escutando. E eu ia pegando nas dicas dele, as práticas, ver como é que ele atendia e tal. E aí fui seguindo. E aí o José começou a viajar muito para trazer empreendimentos. Hoje nós temos 2 empreendimentos muito grandes aqui em Camusim, que ele trouxe, um deles é de São Luís, os donos. Então ele passou praticamente um ano indo para São Luís todo mês. Todo mês. Ele ia passar uma semana em São Luís e passava 3, 4 semanas aqui. E os nossos estagiários? Quem iria acompanhar? Se chegasse a fiscalização do Cresce, quem era o corretor responsável por esses estagiários? Se tivesse um cliente para vender, quem era? Aí eu disse, pô, espera aí, eu vou fazer meu curso. Fiz meu curso, tirei o Cresce, aí eu olhei para ele e digo, pronto, agora você pode ir. Vá, que eu assumo daqui. Eu meio que saí um pouco do financeiro e administrativo da empresa. E foi pra rua. E fui para campo com os corretores, com os estagiários. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, eu boto aqui, o que eu não souber, nós vamos atrás do Josiel, nós liga para ele, nós perguntamos e nós vamos para frente. E aí ele começou a trazer empreendimentos para cá. Começou a trazer pessoas para investir dentro da cidade. E quando não O lamento da Remax, eles ensinam também essa forma de trabalho? Ou foi uma visão essa sua? parte foi uma visão minha mesmo, porque eu sempre tive o conceito, eu não vou esperar a oportunidade, eu vou criar ela. Eu sempre tive isso. Sempre eu tive isso. Então, assim, o primeiro empreendimento que eu fui atrás foi esse. Depois, junto com um parceiro que eu tenho aqui em Camusim, que tem muitas áreas, tudo, ele já comentou que tinha uma área e eu falei assim, pô, vamos fazer um loteamento. Ele quer fazer um loteamento? Ele pegou a planta abaixo e falou, tá aqui, tá na sua mão. E aí, depois disso, eu corri atrás de fazer projeto, aprovação, eu e o arquiteto. Loteamento. Porque assim, às vezes eu penso que vai passar um trator e... A gente precisa fazer outro podcast só pra falar sobre isso. Porque eu penso assim, não, só pra dar Não. uma volta, passou. Não, as Até exigências pra colocar um pra... trator lá pra limpar a Você terra, tem que pra fazer isso, você precisa ter autorizações. Tem que ter licença. Tudo. Na verdade, o corretor, eu dei aula, inclusive, agora na Fagel, né, aqui do Georgina, curso de técnico de transações imobiliárias. Eu cheguei lá para dar aula de direito imobiliário 1, né? E aí, quando eu cheguei lá para dar aula, que eu comecei a falar, eles falam assim, meu Deus do céu, acho que eu vou desistir. Porque, realmente, o corretor, ele tem que entender da base legal para poder atuar como corretor. Não vou dizer no mesmo tanto, mas na mesma proporção que o advogado entende de direito imobiliário. Tem que entender. Eles parecem que trabalham só com terreno, não. Área como é que chama? imobiliária, né? Não, O direito imobiliário. Não, eles chamam área... Como é que... eu vejo muito, assim, às vezes tem uns patrocínios deles aqui, eles falam... Incorporação. Não. Não sei o que da Marinha. Como é que As áreas de marinha, que é a da União. Por exemplo, eles são advogados, eles são especialistas só nisso. Pois é. Às vezes não são corretores, né? São. Inclusive eu esqueci o nome dele, perdão. Ele é corretor, o Vitor. Vitor Pontes, doutor Vitor Pontes, ele é corretor também. Pelo menos essa foi a informação que eu tenho. Ele é corretor também, ele tem Cresce. Então, assim, o corretor ele tem que saber. Sabe por quê? Porque se você diz pra mim que tá com algum sintoma hoje de doença e eu falar a minha opinião e ela não tiver nada a ver quando você consultar o médico, tinha nada a ver, você vai ficar com raiva de mim? Não vai. Mas e se for o médico que errar? É um filho da puta. Então, o corretor ele não tem esse direito de achar. O corretor ele não tem o direito de
chutar uma opinião porque na cabeça dele talvez funcione assim. Não. A lei existe pra isso e estudar pra ser corretor Cara, é isso. eu tô começando a achar que é bem complexo mesmo, Entendeu? porque assim, eu achei que a parte, né, do corretor, tipo, era vender, essas coisas, não, mas realmente tem que ter um conhecimento dentro da área que... A gente tem que orientar. Vendedor, hoje, ninguém mais suporta. Ninguém Ei, mais suporta. Cara, Entendeu? eu vou entrar no detalhe. Eu até pedi, Juan, afasta só mais um pouquinho essa câmera e tenta botar só mais assim virado pra eles. Aí eu vou te contar aqui a história. Eu Você quer nem aparecer, né? Não, Fala a verdade. Peraí. Eita, agora o negócio ficou sério, viu? Oi? É porque como não vai ter como mostrar isso? Ah, agora sim, pronto. Tem problema não. Agora tá justo, né? Agora é com você. Agora, não, quero não. Não é que eu não quero aparecer, eu quero aparecer. Eu tô falando aqui, cara, todo mundo tá Agora vendo. dá pra virar um pouquinho mais. É por conta que, como a internet caiu... Demora um pouquinho que dá certo ainda. Não precisa aparecer não precisa não. Eu quero que foque vocês, até porque a gente perdeu... Cara, assim, porque a história de vocês é muito bacana, pô. Sim. E, infelizmente, essa câmera aqui, ela funciona do Wi-Fi. caiu. Como caiu, não tem como eu fazer os cortes assim. Eu quero já deixar assim, porque der pra fazer corte, já fazer. Entendi. Hã? Convido. Mas não é do mesmo impacto, eu vou fazer a casa assim. Vocês vão contar a história. Aí você, nossa, não meu Deus acredito. do céu. Cara, não, é porque assim, aí é a Daniela, né? Eu chamo ela de É. Aí foi comprar, foi atrás de um terreno, ali por detrás do São Cílio, né? Sim. Sim. E aí, cara, porra, puta que pariu, mano. Quando ela falou que ia no terreno, aí pronto, choveu de ligação. E todo mundo atrás, enchendo o saco. Enchia o saco. Sabe? A pressão era tão grande que, tipo, a gente até, tipo assim, desistiu. Ninguém, não, deixa essa porra aí pra gente, não quer mais não. Sabe? Porque é justamente isso, as pessoas elas não querem mais vendedores, nenhum ramo. As pessoas hoje querem os chamados consultores, porque o consultor, ele se preocupa mais com o cliente, se preocupa mais com a pessoa do que com o negócio. E aí, o grande tchan da coisa é que se eu me preocupo mais com o cliente do que o negócio, eu vou me especializar ao máximo na minha área para poder orientar direito o meu cliente. Mas justamente, eu acho assim que, quando você se torna inconveniente, você perde a venda. Uma coisa que o Pablo até falou aqui, você vende e desvende ao mesmo tempo. Ah, eu vou citar um exemplo. De lá de dentro do escritório mesmo. Ó, viu? tá tocando aí, ó. É porque ele vai saber que eu tô falando dele mesmo. Tem um corretor lá dentro do escritório que logo no começo surgiu um loteamento. E aí ele chegou dentro da minha sala. Maralice, separa esse lote aqui pra mim. Eu digo, pega esse lote, quer este lote? Eu digo, olha, eu vou entrar em contato com a equipe responsável do loteamento, porque esse lote está bloqueado. Ele não está disponível pra venda agora. Mas eu vou ver o que é que eu consigo fazer pra liberar esse lote pra você. Tu quer? Quero. Beleza. Tentei, não liberaram de jeito nenhum lote pra venda. Logo em seguida, nós lançamos um outro loteamento, que é essa coordenação nossa. Aí ele chegou, o Josiel conversando, explicando, tal, e ele disse, opa, você vai garantir esse lote pra mim. Eu, como corretor, eu só pago o valor da administração, começo a pagar as parcelas, e mais na frente eu vou construir minha casa. Senta lá na minha mesa, disse, Maralice, dá pra me fazer essa casa nesse lote? Eu disse, tu quer construir agora? Não. Qual é o teu plano de construir? Essa daqui mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de excelente. É o tempo da entrega do loteamento, de toda a infraestrutura. Outra coisa que eu também vou te perguntar. Esse prazo de entrega. É normal. É normal. 2 anos, pelo menos se prorrogar 6 6 anos meses. mais 6. Pronto. E aí você tem tempo, é o tempo que você também se capitaliza pra fazer uma casa até melhor. Então, assim, o terreno, para o tamanho que tu quer, é bem melhor esse terreno que é maior do que o outro. Então, esse terreno é ideal pra ti. Foi comprou o terreno. Há 15 dias atrás, ele conversando, eu olhei pra cara dele, como é? Entendeu? Não. Onde é esse loteamento que eu queria comprar? Mas era bem no começo, eu era do antigo hospital. Tu tá ficando doido? Esse loteamento não é ali não, cara. O loteamento era lá no final. Ele olhou pra mim e disse, ainda bem que eu te ouvi e eu não comprei o lote antes. Lá, porque eu ia me arrepender. Esse lote é um que é atrás do hospital antigo. Não. Ele achou que era, Mas era um pouco mais um pouco mais distante. distante. E menor o tamanho. Para o que ele queria, não era ideal. Mas entra nessa questão, tipo assim, por que o prazo? Vamos lá, por que o prazo? Toda incorporação imobiliária, quando ela é aprovada, ela tem um prazo para que seja feita a infraestrutura. Então, assim, ele foi aprovado hoje, ele vai começar a obra hoje. Então, ele tem esse prazo de 36 meses, mais 6 meses, podemos prorrogar por mais 6 meses, que é o prazo máximo que a lei determina, né, para que seja feita a entrega da incorporação. Então, é normal. Rua. Tudo que é infraestrutura, água, energia, quando tem esgoto, Calçamento, fio, tudo. Acontece já de tipo. Isso vai rolar? Tem. Aí cabe ou os próprios os compradores, ou o Ministério Público, a própria Prefeitura, cobrar a multa da incorporação. Mas é isso. Você não quer pagar. Não, que água. Ou como não, de água. Rapaz, Café. antigamente a gente não tinha nada. Né? Hoje, eu tenho umas taças de cristais. Coisa chique. É cristal, é prata. Rapaz, o negócio aqui é chique. Não, demais. não, várias são de prata. Só até pro cliente, esse é um lado bom. Porque ele compra no pré-lançamento. Então, tudo que se compra na planta, antes de estar pronto, mais a conta. Mas você tem mais Eles prazo. têm escassez. Mas é tipo assim, se você deixar comprando pronto, pronto. Não é isso. Quando você faz. Não, tipo assim, quando você. É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Porque assim, também vai de quê? Você procurar saber também quem é a compradora, quem é o consultor, entendeu? Isso é muito importante. E esse papel não é o cliente que tem que ter esse conhecimento, é o corretor. O corretor exige isso. Então, ele tem que ter confiança pra fazer Não é porque eu sou nome do corretor. Muita gente não sabe. Mas assim, quando é fechado a venda, o corretor também assina. Mas você Ele sabe. assina o contrato, ele assina com o corretor de lote. Se futuramente aconteceu alguma coisa, uma hora atrasar, ou ela não entregar como ela vai entregar, o comprador também pode reclamar sobre esse que o corretor não Agora, olha a situação um pouco pior. Eu acho que essa por exemplo, se o corretor estiver na parte de uma venda, o imóvel, por exemplo, está em inventário, o imóvel não pertence ao proprietário que está na venda, e o corretor estiver na parte dessa negociação, e depois a pessoa partilizada dessa negociação entrar na justiça, o corretor também entra como réu, e inclusive o corretor pode ser bloqueado até ser feito pagamento, e ele também sabe por quê? Porque se responsabilizou de fazer a intermediação imobiliária, que não correto, é o custo que faz, é o custo técnico em transações imobiliárias. Ele fez essa transação, ele fez essa intermediação. Então, um dos maiores problemas que acontecem em venda é porque o corretor não fez antes de análise de documentação, não fez a análise de como é a questão também do proprietário do imóvel, porque às vezes tem a documentação do imóvel, mas o proprietário do imóvel está com dívidas, às vezes aí tá bem, e o corretor não faz o trabalho de análise. É como você falou, chega lá, atratou, bota um dinheirinho, e sabe aí, vamos vender, mas não é nada, eu vou pedir uma água, sabe de documentação, então sim. E aí? Aí quando eu for pedir energia,
Eu vou embora da construção. E aí? Como é que faz? Poxa, que não tá dentro da... Nível de 0 a 10. Nível de 0 a 10, hoje não posso nível de seguidores, não, sim. Poxa, Mas não, é sério. Hoje tá muito bom. Hoje tá muito bom. Ideia. Aham. Sei lá, a gente recebeu que eles são geek. Sim. E internamente, né? Internamente a gente conversa sobre maquiagem. Tipo, vem, né? Que tipo, é muito caro, quando você vai casar, se você quer casamento, tem que pagar. Aí eu tenho que chamar a maquiadora, porque eu preciso saber o que é. Aham. E agora, estudando a história, vou chamar o... Vai jogar. Doutor Pedro? Excelente. que ele é mais aprofundado, até pra poder o pessoal entender um pouco mais. Porque, como eu tô falando, não adianta ter, sei lá, como eu falei, de 0 a 10 nível de corretores, um nível aqui. Conhecimento, pô, tá, assim, 4. É complicado, por exemplo, eu falar por outros, eu posso falar comigo, as pessoas que trabalham comigo, a minha imobiliária, porque assim, o conhecimento, a busca do conhecimento, ele é individual. Então eu não posso julgar o nível de conhecimento hoje dos corretores que não estão ligados diretamente a mim. Eu acho que é legal, quando temos colegas que investem em funcionários, aparecem todos os setores, tanto de desenvolvimento, de informação, quanto de financiamento, principalmente de aluguel, e o colega nos procurar e falar, olha, a gente está sabendo esse trabalho assim, como é que funciona? E a gente poder passar esse conhecimento. Então assim, eu acredito que a nossa imobiliária hoje, a gente bate muito na tecla da questão de que aprenda para você não orientar o cliente de forma errada. A responsabilidade é sua. Se você orientar o seu cliente de forma errada e acabar ele tomando uma decisão com base no que você falou, não vai certo, a responsabilidade é sua. Porque assim, eu falei, quando o cliente ele é prioridade para mim, mais importante do negócio, eu estou preocupado em atender a necessidade dele, eu estou preocupado em que ele esteja fazendo um negócio seguro e que ele esteja satisfeito. Quando o meu interesse é no negócio, é na comissão, é no negócio fechado, meu irmão, tô nem aí pra documentação, nem aí pra se o cliente vai ter renda pra pagar depois, não. Eu quero que o negócio seja melhor, cai fora. Eu fui no ano passado para o Conecta Imob, que é o maior evento do mercado imobiliário hoje no Brasil. Nós estávamos lá com mais de 35 mil pessoas. Lá foi um evento gigantesco. E o interessante lá, que dos diversos cursos, dos diversos palestras, workshops que tinha, todo mundo gritava de forma unânime. Esse ano é o ano de que o cliente é o centro das atenções. O cliente é o centro das atenções. Então, se eu vou trabalhar no financiamento, eu tenho que ter o meu cliente como centro das atenções. Então, eu tenho que entender para poder passar a orientação para ele. Se o cliente ele é o centro das atenções, na hora de eu vou perguntar o que o cliente precisa e não empurrar a goela abaixo o que eu tenho. Mas aí entra aquele negócio do vendedor, cara. Que acho que o pessoal confunde o profissionalismo aí. Porque se é um vendedor, existe aquele. É papo de vendedor. Né? Se tu assiste muito aquele negócio do Flávio Augusto, você sempre vai ouvir dizendo que a mãe, quando vai atrás de emprego com o filho, diz assim: pode qualquer coisa, é vendedor. É vendedor, mas sabe o que é? É porque realmente é prostituído. Analisou. Porra, o normal é vender. Vou vender. Então, pega isso aqui e vendo. O normal é vender. Mas o cara esquece de todo o caminho. Sabe? Esquece do conhecimento que tem no caminho, de tudo aquilo. Eu não sei. Eu não gosto de vendedor. Não respeito, eu não gosto de vendedor, não. Lá no escritório, né, a gente bate muito na tecla, principalmente com os estagiários, com os novatos, né, vamos dizer assim. Que é o quê? Como a gente tem praticamente 3 setores, né? O da venda de terreno, o da locação e nós temos o de financiamento. E aí, quando chegava um cliente no escritório, a gente cansou. Eu cansei de pegar, eu chegava com o estagiário e dizer, fulano, chegou um cliente aí e o cliente é de locação. Não, ele olhava pra mim, Maralice, locação não sei nem pra onde é que vai. Eu digo, tudo bem, não tem problema. Você não domina a locação, tudo bem, eu passo pra você com cor de venda. De locação eu passo pra outra e deixa pra mim. Então, eu amo locação. Hoje a Maralice, quando a gente fala hoje na imobiliária de locação ou fala sobre financiamento, a Maralice aqui pra mim tirar as dúvidas do que faz, da questão se especializou nessa área, né? Por que o nosso contrato é de 30 meses, não de 12 meses? Por que é feito o laudo de vistoria assim e não assim? Já vai criar polêmica. Esse assunto é polêmico mesmo. Então eu digo, olha, é desse jeito, porque não existe motivo, porque se você não identifica com locação, não tem problema, não passa a locação pra você. Porque pra você atender um cliente e tentar empurrar aquele produto aí sem ter domínio, sem saber pra onde é que vai, sem gostar, é principal. Mas essa questão é justamente essa. Porque se o cliente é o mais importante, eu vou preocupar em atender aquilo que eu vou procurar oferecer pra ele, aquilo que atende a necessidade dele. A coisa que eu tenho mais raiva quando ele chega no escritório é, por exemplo, chega um cliente dizendo que tá vindo investir no terreno de Camusim. Aí o corretor pega todos os loteamentos da cidade, de todos os preços, tamanhos, cores, e manda pro cliente. Vem cá, peraí, é o cliente que vai ter que ir atrás daquilo que ele quer? Não existe isso. Se o cliente é o... Sabe o que acontece isso? Eu brinco lá no... Eu falo assim, olha, aqui não é bodega pra gente despachar cliente, não. Bodega chega, a pessoa pergunta, tem isso? Tem. Quanto é? Renato? Ah, não, obrigado. Bodega é assim. Então, o cliente tem contato hoje, eu tenho salvo até na minha mensagens rápidas. O cliente tem contato, quer alugar uma casa? E aí eu coloco, pra eu poder atender de uma melhor maneira, eu preciso saber qual é a localização que você quer, o tamanho, quantos cômodos que você precisa, a faixa de preço que você quer. Por quê? Porque com essas informações, eu vou filtrar pra poder oferecer pro cliente aquilo que vai atender a necessidade dele e não vou ficar perdendo meu tempo. O tempo do cliente é igual... É igual a gente tava conversando mais cedo do acho que eu falei com o resume logo ali, sabe? É, porque assim, se eu pego e fico empurrando tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, vai saturar o cliente. E depois, existem vários tipos de clientes. Existe o cliente que é decidido, que só vai fechar com aquilo que ele realmente quer. Existe o cliente indeciso, que a gente apresenta as coisas e nem ele sabe o que ele quer. Então, o corretor, ele tem que assumir um papel nesse momento, é um papel realmente de escutar o cliente, não é fácil. É parar pra escutar. Entender realmente, na essência, qual é o desejo do cliente, pra poder atender aquilo que ele quer. O que ele quer, o foco tem que ser o cliente. O negócio, a gente faz igual rolê da russa. Pega tudo, a gente tem, joga sem pegar um, deixa uma venda. E não é assim. Mas eu acho assim que a capacitação é o compromisso do corretor, do vendedor, sabe? Você sabe que você vai colocar o seu cliente mais em paz, mais jogar, mais só. Cara, fica muito puto, mas puto, e insiste quando ele diz que não quer. Sabe? Acontece uma situação, não vou citar nomes aqui, né? Mas acontece uma situação, aí vai, não, tem aqui não, cara, não. Tô só me informando, só pra saber, não, ele não sabe, cara, sabe? Eu acho que essa falta de profissionalismo, não sei se tá falando, não sei se a questão vem do doador, não sei se tem isso aí, mas eu acho que... Não, a gente já fala mais se você tá aperreado, se você tá desesperado, né? Por dinheiro, por favor, nesse dia não é. Rapaz, na verdade não é corretor não, é vendedor. Tá precisando de dinheiro, ele dificilmente consegue fechar negócio. Porque passa o cliente, A própria segurança aí dele. sempre segura ele caminhado, ele fica desesperado. Gente, calma. Ontem eu fiquei no escritório até 7h30 da noite. Um cliente chegou às 5 horas da tarde. Ele chegou por uma vez, já veio no postagem. Olha, ele veio assim. Chegou no escritório, sabe, o corretor foi lá, olhou, chegou, não consegui chegar perto do lote. Porque começou à noite, a música do pessoal vai cair. Ele ficou agoniado, ele voltou pro escritório. Aí quando ele entrou de novo no carro, o corretor saiu, foi lá no lote, voltou. Aí eu disse, olha, ele vai caçar. Eu ia caçar como se não tivesse acontecendo nada. Oi, tudo bom? Eu ia puxar assunto. Fulano, me ajuda, não sei o quê. Ele, mas não, mas é o seguinte. Ele tá querendo esse aqui, mas não ele não gostou muito, porque está um pouco da distância, não era o ponto que ele tava pensando que era. Aí eu disse, e você gostou mais desse outro aqui? Aí ele ficou, gostei. Mas a mulher não gostou aqui, a mulher ficou outro. Aí eu digo, mas você vai pra quê? Não, pensei que você vai morar mais, eu quero morar mais perto da cidade, só que esse aqui também não tá perto, pensei que você vai
Eu fui usar minha lista de Olha aí, ó. O Rogério tá falando que tem que comprar suporte pra mesa pro celular. Desculpa, ele tá fazendo mais online. Aí comecei a conversar, no final das contas eles fecharam como segundo, lógico que eles foram morar. Quando eles saíram, até a questão de comissão, teoricamente, foi um pouco melhor. Aí quando eles saíram, o corretor pra mim disse, Maralice, será que não é melhor ter fechado com o primeiro lote que eles foram olhar? Eu olhei pra cara dele e disse, olha, é o seguinte, você ia ter um grande problema futuramente. Ele, por quê? Eu disse, porque ele já não estava gostando do lote. Mas falou assim, mas ele não. Então, assim, futuramente, eles iam se arrepender da compra que eles fizeram. Então, assim, não adianta a gente querer colocar uma e não realmente olhar o cliente. E aí eles foram fechados, hoje estão super contentes com a posição deles. E eu já passei já uma hora conversando com o cliente sobre a vida dele, sobre coisas que não tinha nada a ver, sobre assuntos que nós tínhamos em comum para fechar um negócio em 5 minutos. Porque depois que você já conhece o cliente, você já ganha a confiança do cliente, você consegue apresentar para o cliente algo assertivo. A gente brinca, né? A diferença entre a metralhadora e o sniper. O metralhador está achando pra todo lado, pega a na sorte. Aí sorte. O sniper não, ele planeja, ele desfila, ele faz o cálculo do vento, e a gente tem que ser assim, identificar a necessidade do cliente. Então, é muito grande que a gente usa esse escritório até hoje, tá com 2 anos já, isso aconteceu. Chegou um cliente no escritório, ele falou na sala de reunião, aí o estagiário chegou e disse, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu disse, por quê? Porque esse cliente tá me passando por amor, tem que conversar, porque esse cliente sempre muito armado, muito fechado, muito bloqueado. Eu ainda não consegui nada dele. Não consegui quebrar esse bloqueio. Esse bloqueio. E eu não consegui ainda as coisas desse homem que eu ganhei. Eu disse, ele é realmente. Ele é lá me ganhou de Na verdade, só quero sobrar. Foi. Aí eu disse, pera ainda, sou Sobral, deixa eu entrar na sala. Cheguei na sala, conversar com ele, disse, não, bebê, sou do Brasil. Você é Brasil, é? Sou, que é meu tio. Quem é teu tio? Disse, meu tio é Marcelino, mas eu acredito. Acredito não. O Marcelino é teu tio, é? Eu digo, é. Não, nem falei pra mim, não, se você passar comigo, vai ser muito encontrar. Desse jeito, será que eles compraram? Hoje tudo que ele vai fazer, ele pode comprar o imóvel que ele quer. Ele liga pra gente e diz, eu quero comprar tal imóvel, vai lá e eu vou comprar. Eles perguntam, vocês vendem em outras cidades ou é só assim? Diego, até nesse ponto, tem corretor que vai trabalhar com a gente lá no escritório que fica até um pouco chateado até comigo. Porque eu tenho assim, o seguinte conceito pessoal. Eu só pego aonde eu vou conseguir dar assistência para o meu cliente de forma plena. O que eu quero dizer com isso? Tem às vezes vários clientes que chamam pra gente, olha, vende a minha casa lá em Jijoca, por exemplo. E aí eu falo, olha, infelizmente eu não vendo, eu não tenho como dar, eu não tenho como dar assistência que você precisa pra vender a sua casa, mas Jijoca, sabe por quê? Porque ele só botar uma placa no telefone. Pra vender, eu fazer todo aquele processo. Ah, não existe, ok. E aí eu faço o processo de manhã, um cliente liga, vamos supor, às 9 da manhã, eu acho na frente da casa, tem uma placa, eu queria que eu mostrasse a casa. Eu vou fazer uma hora aí, vai carro, vou lá, chegou, tudo bem? Só se estiver aí, eu vou mostrar a casa. Ah, olha, obrigado, eu vou conversar com a minha mulher. E aí eu entro pra você, volta pra consigo. Veio, gente, consigo sentar pra almoçar. Opa, eu tô aqui na frente de uma casa, eu quero só me tirar não, 3, 4 vezes, ele corretor se todo corretor somente tá direito, ele vai ter várias visitas para o imóvel. Então por que eu me responsabilizar? Como propriedade dizer que eu vou dar assistência que ele merece pra vender aquele imóvel dele? Sendo que eu não vou conseguir, se aparecer 4 clientes no mesmo dia, eu vou pagar pra apresentar pra ele. Antes de perguntar como é o bagulho dele. Pronto, aí eu faço, eu entro em contato com alguém, nossa rede, Max, ou corretor de parceiros, pra poder... Não, eu vou pro Rio. Aí ele batia aqui, você vai colocar assim. Pronto, isso é Eu vou ver. pronto, se você quer comprar em Camusim, diferente, eu tô dizendo vender um imóvel, mas é Camusim, se você quiser hoje, se você quiser comprar um imóvel em Camusim, e você não tem planejamento de vinho, então não tem familiar, a gente vai dar o suporte, vai ser, aí a gente vai começar, porque é imóvel pronto, é na planta, é pra investir, é pra morar, é pra alugar por temporada, e aí entra entender qual é o conceito do cliente. Se nós não tivermos, o primeiro passo que nós fazemos é procurar os corretores parceiros, que possam ter imóveis daquele perfil que o cliente quer, os corretores parceiros nem a nossa mobiliária tendo, não conseguem fazer a captação. Não tem nada como o cliente quer. A gente então entra em contato, oferece para o cliente, na verdade, possibilidade de construção. Fala para eles lugares que se encaixam dentro do perfil que ele quer. Falamos a possibilidade de estarmos fazendo reuniões online para poder os consultores mostrarem para ele um projeto até a parte de execução e entregar a casa. Normalmente não é o cliente que quer para o lugar, já deixa para um lugar para ele jogar. Então assim, hoje a questão do trabalho, nossa, assim, mais... A gente bate mais na tecla, é isso, é a questão do profissionalismo, não é outra coisa não. Mas que tem coisa pior, porque tem alguém apontando dentro da cara, pegando seus custos e sabe que tá errado. Então assim, eu faço tudo pra trabalhar de uma forma que eu fiz, entendeu? Cara, mas aí, não esqueci do celular. Não, esse aqui. Quando vocês começaram a... O celular aqui, ele vai acabar... Online. Não, eu não tinha problema com isso, eu disse isso, eu não vou mexer, na primeira live, eu posso não ter problema. E aí deu situação? Problema? Por exemplo, no caso de hoje, eu não sei se você sabe o Estamos falando de um pré-lançamento, aí como é que vocês estão várias vezes pelo nome, pelo profissionalismo que vocês têm? Hoje já pelo profissionalismo que nós temos e pela não só confiança que nós temos das incubadoras, como também dos corretores, que eu acho isso excelente. Acho que se você perguntar o que é maior que eu tenho profissionalmente, digamos assim, é saber que a gente tem um relacionamento hoje com todos os corretores da cidade. Dificilmente a gente tem um corretor, pelo menos a gente tem um corretor, mas eu não sei, mas o relacionamento que eu acho que seja com quase todos os corretores. Então assim, por essa exemplo de confiança e honestidade com o corretor e também com o incorporador, eles confiam na nossa imobiliária de fazer a parte de coordenação. Então o que isso significa? Todos os corretores estão aptos a vender aquele imóvel, porém todos eles têm que dar o suporte para a venda somos nós. Então controle de disponibilidade, a recolhimento de documentação, o contrato vem para a imobiliária, nós entregamos o corretor, depois recebemos o contrato para a incorporadora. Então todo o suporte que nós podemos dar hoje ao corretor, não só da imobiliária, mas todos os corretores que tiverem interesse em vender. Às vezes a gente tem corretor hoje que vai vender imóvel aqui e a gente também não vai vender uma coisa, a gente está dando suporte aqui. Então o máximo de suporte, o máximo que nós podemos trabalhar para que o corretor tenha esse planejamento dele, nós vamos fazer. Então criamos uma planejamento, temos metas, temos premiações, tudo para que o corretor se motive e realmente se sinta seguro de estar fazendo o pagamento do imóvel. Então assim, tem um de chegar à documentação e aí eu entro em contato com o corretor, os corretores e até mesmo individualmente com os corretores e sentar com eles e fazer, olha, assim, o material, a gente vai ser essa maneira, e assim tem uma dúvida, sei lá, a mulher pode poder no canto vai lá, não quer, a sorte é quase importante. Eu tenho um orçamento, não tem nome, certo? Chega aqui e cuidar e ele consegue o aí eu faço a coordenação de vendas, tipo, não tem extinção dos corretores vai vender, mas ele sabe se qualquer problema na parte comercial tem, entendeu? Então, pode ser credenciado, mas chega aqui, graças a Deus, a gente não tem que colocar então se a gente não tem que colocar o de venda, graças a Deus, mas a responsabilidade como incorporador é nossa. Então se tem algum problema, a incorporadora vai deixar do cara, corretor que... Ele do cara vai buscar mesmo, vai deixar lá. Dos clientes compram o mesmo lote. Vamos lá no barrinho. Pegar a barrinha, justamente, tem um vídeo lá que eu vou e eu só arranjo lá. Mas só que assim, aqui na região, o perigo é justamente vender lote a 2 clientes ao mesmo Mas tempo. isso por quê? Não, às vezes é por desatenção. A gente tem uma planilha hoje, a gente tem sistema, a gente tudo mostra a disponibilidade. Então, assim, o corretor sai de casa e viu que tem imóvel disponível. Porque ele tem imóvel disponível. O tempo dele sair de casa, pegar o cliente, levar o cliente no loteamento e voltar, às vezes é o tempo que o corretor foi lá, o cliente e fechou. Tudo bem. É porque quando fala assim, o cara acaba sendo só depois Não tem como finalizar hoje. Hoje em dia não tem como finalizar. Aí, assim, um outro problema que pode acontecer é alguém ligar pra incorporadora com alguma informação tipo de errado do contrato. Ah, o corretor falou pra mim que, por exemplo, a entrega é em um ano, mas
mandar de 6 meses. Aí a gente, opa, o que aconteceu? Você achou que ia ser um ano? Mas a gente tem que olhar no contrato, né? No contrato de 6 meses, né? E aí a gente faz, então, a incorporadora chama atenção primeiro da gente. Aí a gente depois vai, de uma forma até. Isso na coordenação, né? Fica os corretores, a gente e a incorporadora. Proprietário. E aí, os corretores realmente quem faz a venda dos empreendimentos. E nós hoje estamos tratando muito mais na parte de coordenação, realmente na venda para frente. E aí tem os corretores da nossa imobiliária, eles ficam na parte de vendas. E a ideia é então assim, eu vou até abrir um parênteses aqui, que eu acho que é muito interessante, importante falar agora, é que o mercado imobiliário, sim, ele está passando por um processo que poucas pessoas ainda estão se atentando. As pessoas de fora, então sim, elas conseguiram já perceber isso muito mais do que as próprias pessoas fora, então sim, que o mercado, então sim, ele está muito próximo dele ficar inviável para alguém investir, porque os preços, as disponibilidades, a localização, ela vai chegar num momento que vai ficar quase inviável investir em então sim. Por quê? Porque hoje as coisas são baratas. As coisas então sim, elas vão em conta que se eu invisto 100 mil reais em então sim, e 100 mil reais em Fortaleza, daqui a um ano, o imóvel investir em Fortaleza, ele vai valer em torno de 105 mil. Os mesmos 100 reais que eu invisto hoje em Campinas, daqui a um ano, ele está valendo 130, 150 mil. Porque ok, mas vai chegar um momento que a especulação imobiliária vai ser de uma forma tão grande como. Vamos pegar aqui os nossos business, como exemplo. Nós temos que para que você compra terreno assim. Não, vou puxar, a gente vai pegar para. Há muitos anos atrás, isso só em todo lugar. Aí a gente tem que acompanhar, que era muito. Eu não tinha praticamente nada, que não era nada disso, e hoje é o que é. E aí, papai IBA não tem mais condições de comprar como visão de investimento. Eles vão comprar visão de empreendedorismo, ou seja, investidor em compra, espera o imóvel usar, se beneficia vendendo aquele imóvel para valorizar ele. Se você fazer isso hoje para vai dar caro. Porque o imóvel já está, pela estrutura perfeita, ele já tem funcionado de não pode crescer. Então, hoje compensa você comprar um imóvel de papai, ou você comprar um imóvel assim, mas você compra para entender ganhar dinheiro, fazendo aquele imóvel virar dinheiro com crédito, ou usar, etc. Vamos falar agora. Lá no Jacuí é outra. A gente chegava lá, não tinha nada, era uma sacou, e hoje tá ao aí com os reais de Tá ao. Você chega lá, nós estamos ajudando o colega um empreendimento lá na região. Quando nós chegamos lá para poder ver, eram uns apartamentos de 45 metros quadrados. 5,9, vamos colocar assim, 5,9 estúdios, né? Tivesse estúdio. Meu irmão, você não tem 650 reais, entendeu? Não, mas aí, de um lado, nós temos do outro lado, de papai IBA, quem é também? Outra coisa, se você for aí, sabe o que aqui, porque lá muita gente, né, o bicho só faz nada, aí Aí eu comentou, mas ó, é isso que eu quando a gente chega assim, como está o mercado imobiliário, assim, sem o mesmo exemplo, porque todo mundo gosta de cabeça de pipoca, começa a dizer pipoca. Olha, por que eu usei a pipoca? Porque assim, a pipoca é um momento depois, o milho, que o óleo está tão quente, e a pipoca já está mostrando que ela vai começar a estourar, ela começa a borbulhar, mas aí não. Não se sabe disso? Não se sabe disso? Depois que começar a estourar, não adianta falar, eu deixei de comprar um terreno, eu não sei quantos mil, e agora é um absurdo. Escuta muito isso, já. Eu acabei terminando com 5 mil, hoje tá 20, e eu deixei comprar. Então é uma coisa que a gente precisa acertar, que poderia ter feito dinheiro ganhando, comprando terreno de Coara, poderia ter ganhado dinheiro comprando PA, poderia ter ganhado dinheiro comprando grande, poderia ter ganhado dinheiro comprando Maceió. Gente, vamos esperar aqui, agora. Se você não se acertar isso hoje e esperar para as coisas melhorarem, crescer, vocês vão comprar, vai ganhar tudo. Então, e o interessante, por exemplo, e mais na frente, tu pode usar. Se a autorização tiver correta, você escolhe o nome dele. Eu tô falando agora, eu tô falando e aí, eu sou um pouco mais incisivo nisso. Antigamente, as pessoas, elas realmente tinham terra como. Era muito fácil ter terreno. Então as pessoas não davam tanto valor quando chegava no imobiliário, uma construtora, mas hoje não. E a grande questão que eu vejo, acho que nós estamos indo só no quarto lojamento que a gente administra, né? Que a gente ordena. Quarto. Diego, sem brincadeira nenhuma. Mais de 60% dos clientes que compram são clientes de fora. Que não vão como sério? Sério. Mas eu acho que também, já vou parar, já tem seu? Não. Sabe por quê? Até mesmo que existem as classificações de clientes. Existe o cliente de primeira moradia. O cliente de primeira moradia é aquele cliente que não tem uma casa, não, ou mora de aluguel, ou ainda estuda, trabalha, mora com os pais. Esse é o cliente de primeira moradia. Então, para esse cliente, hoje, ele pode investir em uma casa, ele pode investir mais simples, mais fácil, sem burocracia, mais barato. Além disso, nós temos o cliente de segunda moradia, é o cliente que ele, hoje, ele tem já a casa dele, já, mas ele pode fazer um investimento para futuramente ficar construindo uma casa outra lugar, ou melhorando o nível de vida dele, construindo uma casa melhor, e lutando para ele morar lugar ou para vender. E nós temos já o cliente investidor. O cliente investidor é aquele que se atenta para conquistar o mercado imobiliário. E qual vai ser o futuro do mercado imobiliário? Então, sim, ele compra imóveis para deixar lá, stand-by, para no momento certo, ele fazer dinheiro dele. Então, nós estamos falando de 3 etapas de vida. E todo mundo tem. Então, assim, não existe lugar, todo mundo quer comprar, já comprou. Rapaz, acho meio difícil. Porque eu vejo só as pessoas de fora, elas estão se atentando mais para o futuro, olhando para frente, do que nós mesmos que estamos dentro da saída. Pra se que tá vendo, o pessoal diz que para fazer o investimento em tempo, porque também até aqui dentro. Eu já vi pessoas reclamando, no Maceió, os links chegaram e compraram tudo, e aí a gente quer não se hoje tem condições de comprar lá. Isso aconteceu em todo lugar que eu citei. Todos os lugares que eu citei mudaram porque isso aconteceu. Isso aconteceu no BA, isso aconteceu aqui, isso aconteceu no Barranque, isso aconteceu no Maceió, e isso está acontecendo em Campinas, vai acontecer, está acontecendo. Não, porque os investidores estão vindo e montando empreendimentos em Campinas. E os dois que a gente usa para Campinas não são empreendimentos pequenos. São condomínios de casas, condomínios de lotes ferraria, lotes frente, né? Hoje a vendeu até assim, né? Então, assim, no canto. E teve gente que falou pra mim assim, paralise, lá tem rural não? Ou tava. Aí eu tinha a central sai. Então, lá tem rural não? Eu digo, não, mas pra pública, filha. Então, isso é especial. Detalhe, ótimo. Então, sim, é um dos locais onde há maior legalidade nas terras. A gente vai aqui, não tem papel, não tem papel. Então, se tem papel, todo lugar que você for, tem imóvel, sim. Você pode comprar particular, não tem tanta segurança, pode. Mas você também tem escolha comprar o lugar sem segurança. Lá em Goiás, não é isso. Ainda vai muito bom. É, pra você na casa dele, você vai dar e esse negócio é mais sábio, lá. Lá o negócio você encontra. Ô, meu filho, eu tô diretamente para não é o assunto. Mas eu vi lá em Jequitinhonha hoje, 3. Então, eu vi tem uma de 3 por 5 por milhões. Eu assisti o Natal aqui na Não. Alex? Lá em Jequitinhonha. Eu ia achar, não.
Mas é muito bacana. Eu nem imagino a história desse jeito. Eu sei que a história mas realmente, vocês são vencedores. Deus tem muito mais pra vocês. Deus sempre deixa você realmente bacana. E eu acho que tudinho, né? É rapidinho, tem que trabalhar. Vai falar rapidinho. A gente é vencedor e a gente vai certo. Acho que é um recado que eu acho que não deixar, né? Que acreditam sim. Acreditam sim. Nós acreditamos sim. Estamos aqui e tem sido realmente um divisor na nossa vida. Acreditam sim. E eu acho que é só isso. E vocês não. Não. Aquela que você falou, de fora pra frente. Exatamente. Então acreditem, sim. Acreditem quem tem interesse no trabalho com muito, não desista. Não desista. Porque realmente, você vai trabalho. Então, mais conhecimento e mais dedicação ele der a esse trabalho, né? Ele focar nesse trabalho. É um trabalho do prospecto. O que você tivesse, cara, obrigado.